esportiva dessa sexta-feira. Na sequência, começa o final de semana da Bandeirantes. Primeiro com o Guarani, contra o CRB. Carlos Batista vai narrar com muita emoção para você. E amanhã às 4 horas tem Ponte Preta e Náutico no Majestoso. Portões abertos com a narração de Leandro Bolle está registrado. Boa sorte aos times de Campinas. Fique aqui na Bandeirantes, porque aqui é muito melhor. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Rei Pelé em Maceió, 27 graus a temperatura neste momento. Guarani, CRB, CRB e Guarani, este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes e aqui o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. É uma decisão. O time do Guarani enfrenta o CRB. Partida marcada para 7 da noite. Daqui a 23 minutos a bola vai rolar.
e você vai se emocionar ouvindo a Bandeirantes. A partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Ligado em AM 1170 para a região de Campinas e AM 1270 para a região de Ribeirão Preto. Em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver narrando o jogo do Guarani. Fique ligado, porque hoje é metal esfregando em metal. Vai sair faísca no Rei Pelé. E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começo com as informações do Guarani. Marcos Luiz, o Cobrão. Diz aí, Marquinhos, um abraço, boa noite. Pra você também, Batistão. Grande abraço pro amigo da jornada esportiva Bandeirantes. Guarani tem que vencer o CRB para continuar sonhando com acesso. Se vencer, ainda não entra no G4, mas fica ali, ó, pertinho. Técnico Daniel Paulista para esta partida não terá Rodrigo Andrade, vai Índio, não terá Júlio César machucado, vai Alan Victor e mantém Carlão na zaga, deixa Ronaldo Alves como opção no banco de reservas. Informações do CRB aqui na Bandeirantes, diz aí, Marquinhos. Do técnico Alan Batista, que já trabalhou a equipe do Guarani, não teve lá muito sucesso, né? Mas para a partida de hoje não vai poder contar com Diego Ivo. O jogador tem uma contusão no joelho, vetado pelo departamento médico. Eric, ex-Guarani, Diego Torres e Caetano são jogadores que estão suspensos. Ótimo trabalho, boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, muito obrigado, Marquinhos, pra você também. Daqui a pouco a bola rola aqui na Bandeirantes, 7 da noite para CRB e Guarani. É uma decisão e aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante, indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite pra você. Um abraço, Batista, boa noite. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. E segundo o Boles, além de bruto, indomável e galopante, o galopante, bruto e indomável, ainda adora um afago na crina. Jogaço, hein? Jogaço, 4-3-3, bem pronunciado. Olha, professor Daniel Paulista sinaliza, pelo menos pela escalação, que vai para dentro do CRB. E detalhe, o CRB, sem o Diego Torres, é no máximo, um time apenas comum. Batista. Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite pra você, Batista, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batistão, vou estar de olho aqui na estratégia do Daniel Paulista. Tá enfrentando um time que, apesar das últimas rodadas aí, tem dado uma titubeada, mas é um time muito organizado, um time que tá brigando pelo G4, tá ali na beira, é um confronto direto hoje. E pra mim, na minha opinião, só a vitória interessa ao Guarani. Até para as pretensões, até pelos confrontos que teremos na rodada. Então, é de suma importância que o Guarani vença o jogo. Na minha opinião, está bem escalado e Daniel Paulista, com uma estratégia bem definida, pode sim surpreender o CRB lá no Rei Pelé. Batistão. E amanhã, a Ponte Preta em campo, estádio Moisés Lucarelli enfrenta o Náutico. Transmissão aqui na Bandeirantes de Leandro Boles, está registrado. Chegando com o destaque da Macaca, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. Pelo menos 2.000 torcedores são aguardados amanhã
no reencontro entre o torcedor e o time da Ponte Preta, que enfrenta o Náutico às 4 horas da tarde no Majestoso. Dentro de campo, sem mistério, a Ponte Preta vai enfrentar o Timbu com o Ivan Quaresma no gol, Kevin na direita, Ryan e Fábio Sanches na zaga e Rafael Santos na esquerda, André Luiz, Marco Júnior e Leonaldo no meio campo, no ataque, Moisés, Richard e Rodrigão. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Batista. Valeu, muito obrigado, Lupe. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Futebol no Brasil e no mundo. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, para você um grande abraço. Um abraço a todos da nossa equipe e um abraço especial aos amigos da Bandeirantes. E olha, hoje, dia do professor. É dia do professor hoje? É dia do professor. Dia do... Ô, Zorzinho, dia do professor, é hoje? Tudo bem, né, Edu? Hoje é pro dia do professor. Mas eu olha... sou professor de educação física, me engajo nisso aí, né? Você é formado... Obrigado. Parabéns ao senhor. Obrigado, viu, Edu? Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. E a todos os mestres com carinho. Com certeza. O nosso abraço, nossa gratidão, nosso reconhecimento, né? Ei, mas como era gostoso aquele... A gente era feliz e não sabia, né? Que saudades da professorinha que me ensinou o beabá. Sensacional! Olha, o professor, essa missão maravilhosa, muito mal remunerado, diga-se passagem, né? Mas o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso reconhecimento, viu? Olha, é o seguinte, eu tava vindo pra Bandeirantes, vi da corrida, não me atei a esse jogo aqui. Me atentei pra Brusque e Remo, foi 3-1, Zorzinho me ajudando aqui. Primeiro, foi de virada, certo, Zorzinho? Foi de virada. O Brusque ganhou de 3-1. Tava perdendo de 1-0. O Edu marcou o terceiro gol, certo? Aos 48. Sim. É o 16º gol dele na Série B. Ele tinha perdido um pênalti, certo ou não? Exatamente. Aí ele perdeu um pênalti, ele fez o terceiro gol. E nos acréscimos, ele já fez o gol nos acréscimos. E mais pra frente ainda aconteceu um pênalti para o Remo. É isso? Numa dividida com o goleiro e o atacante do Remo, o goleiro acabou se contundindo, saiu inclusive de ambulância. O goleiro saiu machucado, já tinham feito as 5 alterações. Exatamente. No Brusque. E quem é que vai pro gol? Edu. Edu vai pro gol. O dono do time. E o Remo é o Gedós. Gedós cobrou o pênalti e o Edu defendeu. No rebote, o cara do Remo fez. Aí o VAR... Espera um pouquinho. Calma aí. Tá impedido. Tá impedido. Quer dizer, ele fez tudo o que tinha acontecido no jogo, ele fez, né? Uma estátua pra esse cara lá. Não, mas a namorada invadiu de novo o gramado, né? Como ele fez um gol e defendeu o pênalti, você imagina o que a namorada... Eu tô aqui no YouTube vendo os melhores momentos aqui, esperando a namorada entrar em campo. Olha, eu vou morrer, eu vou ver tudo, hein? Então, Brusque 3, Remo 1, estaremos acompanhando 21h30, Brasil de Pelotas e Vila Nova, Goiás e CSA. Ainda na Série B, amanhã, além de Ponte Náutica às 16, tem 16h30 Vasco e Curitiba, 18h30 Operário de Londrina, 21h30 Confiança e Avaí. O nosso WhatsApp bombando aqui, 97102-1493. Manda um abraço ao Carlos Pinto e seus filhos, todos bugrinos. Está registrado, diria Boris. Um grande abraço para vocês. Aquele abraço, meus queridos amigos do WhatsApp, 97102-1493. A nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, Joelcio Cardoso Perigoso, Gil Kleber, Leandro Renato e Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O
tempo vive mudando. Então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbela Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela Bandeirantes. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Martins. 13, Diogo Matheus. 3, Thales. 50, Carlão e 20 para Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 23, Índio. 78, Regis. 11, Bruno Sávio. 93, Júnior Todinho. 29 para Alain Victor. Rafael Martins, Diogo Matheus, Thales, Carlão e Bidu. Bruno Silva, Índio e Regis. Bruno Sávio, Todinho e Alain Victor. No banco, 27, Gabriel Mesquita. 2, Matheus Ludic. 22, Ronaldo Alves e 36, Eliel. 8, Tony. 10, Andrigo. 17, Pablo. 71, Maxwell Zorzin. E 99 para Lucão do Break. Bandeirantes. Ao remo, pois nosso norte. É o CRB, né? Adversário do Guarani esta noite lá no estádio Rei Pelé. Partida das 19 horas. 12 para Diego Silva. 2, Reginaldo. 3, Gum.
4 Roberto e meia dúzia para Romão. 5 Claudinei, 7 Pablo, 22 Jean Patrick e 10 para Bressan. 9 Nicolas Careca, 11 para Jajá. No banco, 1 Arthur, 13 Páscoa, 14 Alexandre, 15 Martin, 16 Jatobá, 17 Cleison, 8 Wesley, 18 Alisson Farias, 19 Dudu, 20 Celcinho, 21 Brandão e 24 para Emerson. Arbitragem do jogo. Arbitragem do jogo, conhecido, né? Éber Roberto Lopes, de Santa Catarina. Assistente 1, Éder Alexandre. O 2, Johnny Oliveira. E no VAR, Igor Júnior de Oliveira. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. É um jogo de suma importância para o Guarani, né? O campeonato está se afunilando e o Guarani tem alguns compromissos importantes aí na sequência. E começando por hoje, né? Tá enfrentando um time e o Guarani vencendo a partida hoje, ele ultrapassa aí o CRB nos critérios, né? Tem o melhor saldo. Um jogo importantíssimo, né? Tá aí o Éber Roberto Lopes que vai apitar o jogo. Eu gosto da arbitragem, árbitro importante. Acho que vai estar tudo tranquilo e não vai ter problema nessa questão. Agora, eu vou estar de olho aqui na estratégia do Daniel Paulista, né? Ele tem tido boas estratégias, principalmente jogando fora de casa. Gosto, né, da permanência do Carlão ali no miolo de zaga. Ele e o Ronaldo Alves estão ali no mesmo nível, né? Mas o Carlão, pela experiência, né? Um zagueiro que impõe mais respeito. E é um jogo fora de casa, um jogo de suma importância. E ao lado do Thales, tem feito aí uma boa dupla. Eu gosto da escalação do Carlão. O Índio, nós já esperávamos, né, que substituísse aí o Rodrigo Andrade. É um jogador de um pouco mais de marcação, né? Ele fica um pouco mais fixo ali, sai pouco, né? Em alguns momentos ele aparece ali usando o corredor, uma espécie de segundo volante, mas a característica do Índio é de marcação. Ele deve jogar ali ao lado num tripé invertido, né? Você vem aqui com 2 volantes, o Regis à frente ali flutuando, buscando os espaços. E a bola do lado esquerdo, o Bruno Sávio vem ali como uma espécie de meia. A bola lá pelo lado direito, o Alan Vitor deve preencher ali o espaço também. Eu gosto. E ele surpreende aí escalando o Alan Vitor, né? Que na última partida entrou e resolveu o jogo para o Guarani. Entrou muito bem e entrou inclusive no lugar do próprio Júlio César, que está contundido, está fora do jogo. Então, Tigrão, eu acho que é um jogo de suma importância. Eu estou confiante, acho que o Guarani tem tudo para ir lá e surpreender, só que esse time do CRB é perigoso, está jogando em casa, tem o Alan Al, que todo mundo conhece. O Guarani tem que estar muito atento, mas dá sim, viu, Tigrão, com uma estratégia legal para vencer o jogo. E você, o que espera da partida? Bem, daqui a pouco, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, análise ao lado do Gleger Zorzin. São os comentaristas da Rádio Bandeirantes. Pois não, o Tigrão pode falar, fala que eu te escuto. Vamos lá, Batista, em cima do laço, hein? A coisa já na hora de acontecer, 5 minutinhos aí para o início da partida. Que jogo decisivo, hein? Que jogo importante. E eu fico feliz em saber que o Guarani vai jogar visando o gol. Que o Guarani vai jogar procurando o resultado. Pela formação, pela formatação tática, a gente percebe que ele poderia ter dado uma diminuída. Mas não, ele deixa o Andrigo, que também é ofensivo, mas vem com um cara que é extremamente ofensivo, que é o Alan Vitor, né? Os outros dois já vêm atuando no ataque, não tem nenhuma novidade, mas ele mantém 3 atacantes, né? Ele perde o Júlio César, ele coloca um cara que é mais ofensivo do que o próprio Júlio César. Então, em cima disso, é evidente que nós não podemos ter outra expectativa de que Bruno Sávio, Todinho e Alan Vitor vão para dentro da defesa do CRB e, com detalhe, com a chegada sempre de muita qualidade do Bidu pela esquerda, do Regis por dentro, às vezes caindo pelo lado direito. Então, o Guarani está escalado para ganhar o jogo. Se vai ganhar, é uma outra história. Mas eu falei aqui em manchete que realmente vem muito desfalcado o time do CRB. Esse meia argentino é um avião de jogador. Ele é que coordena tudo do meio campo para frente. Ele é o cara da assistência, da finalização. Então o Guarani pode se beneficiar disso.
Vem todo mundo pro campo, vai rolar o melão, os caras estão molhando a grama, eu também não sei pra que isso, tá numa seca desgraçada, aí os caras vêm de trava baixa e molham a grama. Aí fica todo mundo escorregando, fica todo mundo, parece que tá patinando. Tem coisa também dentro do futebol que eu vou dizer pro seu negócio, não dá pra entender, não dá pra conviver pacificamente. Mas eu espero um grande jogo. E reafirmo, o Diego Torres fora é meio time. E o Guarani vai se beneficiar disso e vai se beneficiar, pelo menos no plano teórico. Pode ser que a hora que a bola role, que dê tudo errado, mas teoricamente vai se beneficiar também da ousadia e do acerto do seu treinador. Batistão. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para 7 da noite. Você acompanha aqui pela Rádio Bandeirantes. Jogo importante, decisivo do time do Guarani enfrentando o Remo. Temperatura alta, 27 graus. Se bem para quem é do Nordeste, 27 graus, né? Temperatura de 27 graus é frio para o pessoal do Nordeste. Falei com um amigo meu hoje à tarde, Batista. Tava dando uma caminhada ali em Ponta Verde, tava 33 graus. Ô Batista. Oi, Tigrão. 27 em Maceió. É. A galera foi pro campo de Japona, velho. É isso aí. Então é o seguinte, quer dizer, a temperatura alta para o Guarani, porque a temperatura média de Campinas é inferior a isso, né? Se bem que nos últimos tempos Campinas está muito quente também. Mas, de qualquer maneira, 27 graus é sim uma temperatura alta. E aí a gente tem que verificar a umidade relativa do ar, que sempre também é bastante baixa. Tanto no Nordeste quanto no Norte do país, especialmente no Norte, né? Em Belém do Pará, a umidade relativa do ar é uma coisa realmente bastante complicada. Vai começar o jogo. Partida marcada para 7 da noite, estádio Rei Pelé em Maceió. Neste momento, os jogadores do CRB estão cumprimentando a arbitragem e o time do Guarani entrou mais cedo em campo, já fez um trabalho de aquecimento, se preparando para a partida que começa em instantes. O técnico Daniel Paulista surpreende e coloca Alan Victor desde o primeiro momento, desde a largada dessa partida. Existiu uma expectativa do Andrigo e deixando o Alan Victor no banco de reservas, mas ele surpreende e coloca o Alan Victor desde o início da partida. Todos nós pedimos a presença do Alan Victor já há algum tempo e o técnico vai, portanto, né, pela primeira vez não, porque ele já colocou o Alan Victor na partida contra o Goiás. Naquela oportunidade, o time inteiro não foi bem. O Guarani perdeu para o Goiás, placar de 2-1. E o Alan Victor teve a oportunidade dele começando como titular, mas a exemplo do time todo, ele também não luziu. E aí veio entrando aí em pedaços de jogos aqui e ali no segundo turno da competição, em 10 partidas. Ele atuou 61 minutos, tinha atuado 50, descartado em 4 jogos. Contra o Avaí ele nem viajou, cortado no banco de reservas, e na partida contra o Londrina ele entrou aos 39 do segundo tempo e o jogo foi até 50, portanto jogou 11 minutos. Somando-se aos 50 que ele havia atuado no segundo turno, ele jogou 61 minutos, convenhamos, muito pouco para uma observação. E olha que ele jogou 11 minutos, sofreu um pênalti e deu passe para o terceiro gol. Então, ele vem entregando, mesmo num curto espaço dentro do time do técnico Daniel Paulista, ele vem entregando mais do que aqueles que efetivamente estão ganhando as oportunidades. A presença do torcedor no estádio Rei Pelé, ainda em número reduzido, não a capacidade total do estádio. Até ontem estávamos abordando esse assunto com o Júlio Nascimento. Ingressos variados, começando com R$50. Começando com R$5, mas apenas 50 ingressos. E seguindo até R$400 os ingressos mais caros. E tem gente lá, hein, Batistão?
Tanta gente assim, né, Marquinhos? Mas assim... A capacidade é meio maior, né? Um número considerável, vamos dizer assim. O Batista, hoje você não vai me pegar não, hein? Sabe qual é o mascote do CRB, Batista? Qual? É o Cardeal do Nordeste. Apita o árbitro, a bola está rolando no Rei Pelé em Maceió. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo no Rei Pelé, time do Guarani correndo atrás de um grande resultado, uma vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani, começa o jogo no estádio Rei Pelé, a bola está rolando e você vai se emocionar ouvindo a Rádio Bandeirantes. Domina já, tenta a passagem, vem Bressan para o time do CRB, rola a bola tocando pela direita, Claudinei enfiou na ponta direita para Reginaldo, levantou a bola cruzada na área. Tentando uma bicicleta lá dentro da grande área, o árbitro paralisou, marcou a falta. A bicicleta do Pablo, toda ela torta, desequilibrado, cometeu a falta para o Guarani bater, Marcos Luiz. Primeira falta do jogo, cometida ali pelo Pablo, em cima do Bruno Silva, capitão do time que estava ajudando ali atrás. Falta marcada, Rafael Martins bateu, Batista. Sai jogando no campo de defesa, Thales, recolhe, toca de perna direita, entregando na lateral para Diogo Matheus, à frente para Regis, volta para Diogo Matheus, ele recua lá para dentro da grande área para Rafael Martins, goleiro do Guarani, hoje jogando todo de amarelo, parece um tubo de mostarda. Rafael Martins, todo de amarelo. É a indumentária, o fardamento do goleiro bugrino para o jogo de hoje. Diogo Matheus enrosca na marcação, perdeu, tentando a passagem já lá pela ponta canhota, ele cometeu uma falta, o árbitro paralisou, marcando a falta para o time do Guarani no campo de retaguarda. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Comecinho da partida no Rei Pelé em Maceió, placar de 0-0, Índio domina. Hoje ele está jogando no lugar do Rodrigo Andrade, que está suspenso. Índio toca a bola de perna esquerda, bom passe para Bidu, tentou o cruzamento. Chegou Pablo na marcação, a bola explodiu, saiu, arremesso lateral, Índio vem para a bola pelo setor esquerdo, tenta a passagem, Bidu errou o passe, a bola volta, sobra com Carlão, ele domina no campo de ataque, recua o jogo para dentro do círculo central, vem para Thales, da enfiada, ele bola pela ponta direita para Alan Victor, domina pela ponta direita, todinho, Alan Victor vai para a área, cruzamento na área, chega, tira lá atrás, Roberto afasta, vem Bruno Silva, tocou a bola de cabeça em cima da defesa, a bola voltou reboteada, Thales dominou, partiu lá pela direita, recolhe para girar em cima da marcação, já na marcação, a bola saiu, é arremesso lateral pela direita para o time do Guarani. Diogo Matheus, autorizado, vai cobrar o arremesso lateral para Bruno Saf, voltou no Diogo Matheus, domina lá pela direita, a bola recuada, vem para dentro do círculo central com Carlão abrindo para Bidu pela esquerda, ele gira em cima da marcação, puxa para Índio, toca atrás pela meia canhota no campo de ataque, recolheu na perna esquerda, abriu na lateral para Alan Victor, recolhe, recua, chamou outra vez Índio, recua lá para trás do campo de defesa, vem se aproximando do círculo central Carlão, ele escapa da marcação, tocando para Índio, ele desce pela meia esquerda, abriu na beirada do campo para Bidu, meteu o pé canhoto, cruzou na área, chega Gum, chegou, tirou, afastou e o árbitro parou, marcou uma falta do Carlão. Nicolas Careca tá caído, tá sentindo. O árbitro vai lá para ver o que é que está acontecendo, tá sentindo.
Camisa 9 do time do CRB, hein, Marquinhos? É o diálogo ali dos carecas, né, Batista? Do árbitro da partida, com o Nicolas Careca também. Na disputa de bola com o Carlão, outro careca. Levou a pior o atacante da equipe do CRB. Parado o jogo, 0-0 primeiro tempo. Só com relação ao público no estádio Rei Pelé, né? Eu disse que o público é pequeno porque a capacidade do estádio é de 45 mil torcedores. Então o estádio tem uma capacidade grande, né? Aliás, esse foi o público recorde desse estádio. E o público que comparece aí, né? Não está significando, pelo menos assim, a grosso modo, a gente observando, não tem aí nem 20% da capacidade do estádio. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade, qualidade. E vem o time do CRB, partiu na área. Bola batida, ele perto da direita, Pablo. O Índio chegou afastando e tirando. Chegou com o Regis, errou o passe na primeira, mas conserta na segunda. Vem Bruno Saf armando o contra-golpe do time do Guarani para Alain Victor. Ele se mete no campo de ataque, recolheu bem, pé direito, bateu pro gol. Não sei se ele tentou bater pro gol, tentou passe, mas a bola tocou na defesa e saiu. É escanteio pro Guarani bater. A jogada foi boa, Batista. Ele arriscou, na verdade, né? Desviou no Gum, zagueiro da equipe do CRB. O último atleta que estava por ali. Ganha escanteio a equipe do Guarani. Tá chegando o Regis pra cobrança. 6 minutos passados, primeiro tempo, 0-0. Time regatiano se fecha inteiro lá dentro da grande área. O time do Guarani vem para a cobrança de escanteio. Zagueirada na área. Regis autorizado. Partiu, pé canhoto, levantou na área, subiu, toque de cabeça. É gol! Tá parado o jogo, não tá conferindo, gol, deu gol! Deu gol! Gol do Bugre! Thales! Cobrança de escanteio pela esquerda, Regis! Partiu, meteu o pé canhoto, levantou dentro da grande área, subiu o zagueiro bugrino de cabeça, cabeçada fatal, cabeçada letal para tocar a bola na rede. Diogo Silva defendeu, mas quando ele defendeu, a bola já estava dentro do gol. Gol do Guarani, gol do Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Thales, 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 camisa 3. Jogo no Rei Pelé em Maceió. A torcida vibra, vibra da pele até o osso. Guarani abre o placar do jogo. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, CRB 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. O melhor dos mundos, hein, Batista? Na cobrança do escanteio do Regis. Todo mundo estava marcando, inclusive o Júnior Todinho. Aí quem apareceu? O zagueiro Thales, no meio da zaga do CRB. O Gum ficou reclamando, mas no momento em que o Diogo Silva praticou a defesa, ele estava dentro do gol. Para mim, aceitou o goleiro e o Thales foi para a rede. Abre o placar no Rei Pelé, Guarani na frente. 1-0, Bugre vence. 1-0, o time do Guarani abre o placar cedo. Aqui na Bandeirantes é tempo de análise. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Viu alguma irregularidade no lance aí, em Tigrão? Absolutamente nada. Entrou tudo, Batista. Mas entrou tudo liso. Lá no fundo. Baita de um peru, mas gol legítimo. Subiu muito o Thales. 5º andar.
cabeceou pro chão, e aí nós temos especialista na jornada. Eu tenho a impressão, assim, à distância, né, que o Diogo Silva calculou mal a linha do gol. Calculou mal, porque a bola foi em cima dele, mas ele estava dentro do gol. Me parece o português, goleiro português, foi defender uma falta de bonezinho, aí fez um milagre. Só que antes da cobrança da falta, ele tinha jogado o bonezinho dentro do gol para não atrapalhar. Aí ele pegou, agarrou, fez um milagre e entrou com a bola dentro do gol para pegar o bonezinho. Gol. Foi o que ele fez. Ele entrou dentro do gol com a bola e calculou mal a linha do gol. E fez a defesa já depois da linha fatal. Gol legal. Guarani 1-0. Escanteio pro time do CRB, placar de 1-0. Vem Bressan, está autorizado, partiu, meteu o pé direito, levantou na área, bola muito comprida, vai lá do outro lado. Vem Pablo Diego, tentou chegar, a bola tocou num pé, no outro pé saiu para a linha lateral em arremesso para o Guarani. Gleger Zorzin, quero que você faça aí uma dissertação a respeito do que é que aconteceu com o Diogo Silva, o goleiro do CRB, que acabou tomando um frango aí, hein, Gleger? Na verdade, ele tomou 2 frangos, né? Porque no primeiro lance, na cabeçada do Thales, ele vai pra dentro do gol. O Tigrão foi muito cirúrgico no comentário. Ele vai pra dentro do gol. Ele dá o passo atrás ao invés de dar o passo à frente. Entra, a bola entra, né? É confirmado o gol. E aí, a hora que ele tenta arrumar, né, o que ele tinha, o erro que ele tinha cometido, ele pula em cima da bola e a bola escapa novamente e entra novamente no gol entre as pernas dele. Um frangaço. Falha, erro de execução e ótimo pro Guarani que sai na frente, Batistão. Você sentiu aí que entrou tudo, né, Gleger? Não senti absolutamente nada. Falta pela direita, o time do CRB vem para a batida, 2 bugrinos estão na barreira, Renan Bressan está autorizado, o Romão também, bate Romão, levantou fraco, Rafael Martins pegou com enorme facilidade, atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos, 12 agora cravados, marcando o cronômetro da Bandeirantes, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Rei Pelé, Thales de cabeça, Guarani 1, CRB 0. Olha, hoje à tarde em Brusque 3, Remo 1. Alô, Alexandre do Cambuí, diz aqui Bugre. Rumo ao acesso de Goiás, lá de Inhumas, o professor Júlio Ferrari diz que vai ser 2-0 Guarani. Hoje é dia do professor. Parabéns, professor Júlio Ferri. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Parabéns a todos os professores, dia do professor. É indiscutivelmente uma data a ser comemorada, porque todas as profissões dependem do professor, tudo começa com o professor. E agora na pandemia, as escolas fechadas, a tela do computador virou a sala de aula, mas inegável, uma coisa ficou constatada, é impossível ter aula sem o mestre, sem o professor. Parabéns a todos os professores, parabéns à minha filha, Poliana Batista Tomás, que é professora, trabalha no Liceu em Campinas. E vem pela direita, cruzamento passa pelo Nicolas Careca no ataque do time do CRB, vai para fora, para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa. Eu fiquei aqui emocionado, né, no começo da transmissão, quando o Edu Pinheiro cantou a música Professorinha. Lembrei da minha professora, a minha primeira professora Janice. Eu era apaixonado pela Janice. É mesmo? É, primeira professora, né? Entendi. Aquele molequinho lá com carcaça de grilo, com as pernas parecendo gravetos. Mirradinho, né? Mirradinho. Janice. Vem pra bola, Romão tá autorizado, levantamento na área, chega lá atrás para tirar a defensiva do Bugre e o Todinho cometeu a falta. Ele reclama, vai lá para conversar com o Heber Roberto Lopes, que dá uma olhada firme nos olhos do Todinho
não balbuciou nenhuma palavra e conteve a fúria do Todinho só com o olhar, hein, Marquinhos? Ah, já passei por uma situação assim quando era pequeno, viu, Batista? Fazia arte, a dona Flora só olhava pra mim assim, ó. Bastava o olhar dela, eu já entendia. E foi isso que fez o Weber Roberto Lopes. Só olhou pro Todinho como quem diz, vai reclamar? Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. E a nova loja já em funcionamento na Rua Armando Frederico Renganesque 168, no Ouro Verde, em Campinas. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona, Estádio Rei Pelé em Maceió, gol de cabeça, gol de Thales. Guarani 1, CRB 0. 21h30 tem Goiás e CSA na Bezona. Olha, a música que eu cantei foi mais ou menos assim, Ataúfo Alves. Olha lá. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Parabéns. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bressan cobrou a falta, levantou na área. Rafael Martins vem de soco para afastar, tira a bola, sobrou lá atrás pelo lado esquerdo no campo de ataque. Já recua lá atrás para a zaga, sai dominando lá atrás o time do CRB. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 16h40, placar de 1-0, vem Gum, domina na zaga, rola a bola, toca para Claudinei, recua para Jean Patrick, sai dominando lá atrás, ele bate de perna direita, alonga a bola pela ponta canhota, bola muito comprida para o Romão, não chega o Romão, conseguiu, chegou o Romão, dominou, tocou para Bressan, chega, tira, aparece Bruno Silva. Bruno Silva salvou a pátria. Diogo Matheus ficou lá. Ficou cochilando, cochilou, o cachimbo dele caiu. É arremesso lateral, vem Romão. Está autorizado, vai para fazer a reposição, levantou na área. Vem Thales de joelho, tirou, a bola sobrou com o Renan Bressan. Ele recua para Jean Patrick, tocando para Reginaldo. De pé direito, tentou levar, a bola subiu na lateral da grande área, bateu, fecha lá atrás. A bola sobrou pela direita, Pablo Diego vem, toca, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, não está valendo nada. Levantou demais o pé lá na frente o Nicolas Careca. O lance já estava impugnado. Aliás, foi o Pablo, né, que levantou demais o pé. O lance já estava impugnado, hein, Marquinhos? Já estava assim impugnado, Batista. Agora a câmera mostra novamente para nós ali. Daqui a pouco os comentaristas poderão falar. Mas o Thales, né, aliás, me perdoe, o Carlão deu um puxãozinho ali no jogador do CRB, hein, Batista? Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. 18 minutos passados, etapa primeira, placar de 0-0, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. E aí, Tigrão, placar de 1-0, o que você está achando do jogo? Guarani começou com alta intensidade, começou dentro daquilo que nós imaginávamos, ia empurrar o CRB para dentro do seu campo, entrou com um time ofensivo, entrou com 3 atacantes contundentes, Sávio, Todinho e Alan Vitor, o Regis chegando, o Bidu chegando. Guarani começou como se estivesse no brinco, fez o gol e não recuou. O CRB tenta dar a impressão que está dominando, mas não produz. O Guarani é melhor. Bidu levantou na área para Todinho, tentou levar no peito.
O árbitro já parou, marcou uma falta lá atrás para o time do CRB. Falta, jogo parado. Parece que é o Romão que tá caído ali, né, Batista? Essa contusão, naquele momento que ele teve a disputa com o Júnior Todinho, ele já levou a mão no joelho, né? É, foi sério, viu, Marquinhos? É, então, você viu na TV, né, Gleg? Foi forte, foi muito houve forte. uma torção no joelho, ele tentou voltar. E agora o Páscoa, Everton Páscoa, que também já jogou no Guarani com a 13, aí vai jogar de lateral o Everton Páscoa, né, Batista? No Guarani ele já jogou algumas vezes. Sim, neste momento a maca móvel entra no gramado e já vai ali colocando o jogador, né, na maca móvel para retirar. Momentaneamente vai ficar ali com 10 jogadores em campo. É o Roberto, né? É o Roberto que está saindo, eu falei Romão, né, Batista? É o Roberto está saindo para a entrada do Everton Páscoa, a camisa número 13. É isso aí, alteração do técnico Alan Al. Alan Al está, portanto, fazendo a modificação. Saindo o Roberto e a entrada do Everton Páscoa. Corbella Tintas, a parceira do Pintura. Aqui você encontra a linha Alabastine de preparação de paredes. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbella. Placar de 1-0, Thales marcou o único gol do jogo de cabeça. Time do CRB tenta atacar, a bola vai para a lateral. Chega Bruno Sávio na recomposição, ele tira, mas tira errado. A bola sobrou com o Guilherme, Romão dominou, puxou para a perna direita, virou para a esquerda, abriu na lateral, já meteu o pé direito, cruzou na área, chega, tira, Rafael Martins. Dá um soco, a bola sobrou com Alan Victor. Ele tenta levar, Reginaldo tocou, a bola sobrou com Regis, faz o lançamento para Todinho Páscoa. Toca pela primeira vez na bola, sobra no rebote. Pela direita para Sávio, para Todinho, entrou na área, limpou, levou para a linha de fundo, foi absorvido pela marcação, tragado lá atrás. Renan Bressan enroscou, não conseguiu sair jogando, a bola sobra com o time do Guarani, que é ofensivo. Vem para Bidu, matou a opção de ataque, recua tudo. Toca lá atrás no campo defensivo, vem com Carlão pela esquerda, com o Índio, abriu na ponta canhota para Alan Victor. Pela lateral da grande área, vai pro fundo, chega bem a marcação. Pablo Diego com enorme facilidade, chegou tirando lá atrás e afastando o time do CRB. E aí o Regis chegou marcando a saída de bola, toca nele, vai pela linha de fundo em tiro de meta, campo de defesa para o CRB. Batista, a gente pediu ao Alan Victor várias oportunidades. Em duas, agora que ele teve a chance para o cruzamento, ele foi absorvido pela zaga do CRB. Não estou gostando do Alan Victor não, hein, Batista? É, mas é notório, né, de que ele está sentindo o peso, ganhou aí a preferência do treinador. Também não dá para fazer uma avaliação por um curto espaço de tempo. Vamos aguardar um pouco mais, mas tá nervoso, né? Bola com Todinho de cabeça, lançou na entrada na área. Gum. Chegou lá atrás, pega Diogo Silva. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas 999 47 19 80. E vem pra bola, partiu pela direita, Reginaldo, chega, tira. Já dentro da área, Carlão, a bola vai embora para fora pela linha de fundo na descida pela direita, Reginaldo bateu cruzado, explodiu no zagueiro, Pugrino vai embora para fora, em escanteio para o CRB bater. E você viu que o Nicolas Careca já estava ali, né, Batista? Prontinho para dar o bote. Houve interceptação no cruzamento da equipe do CRB que ganha o escanteio. Escanteio, Guilherme Romão meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu Careca de cabeça, vai embora pra fora pela linha de fundo. Cruzamento do Romão, a bola veio no primeiro pau e o Careca chegou desviando de cabeça, a bola passou lambendo o poste, assustou o Rafael Martins. Nicolas Careca quase empatou o jogo, Marcos Luiz. Olha, Batista, essa daí, ó, foi por um fio, né?
que a bola não entrou. O Rafael Martins ficou observando e por sorte ela passou, como você disse assim, ó, lambendo o poste direito, foi embora. Nicolas Careca levou muito perigo na área do Guarani. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Gleger Zorzin, análise até aqui 24, estamos ultrapassando a metade do primeiro tempo e o Guarani vencendo. E aí a sua opinião sobre o jogo de Isaí, Gleger? Tô gostando da postura do Guarani, viu, Batista? Tô gostando da postura defensiva. Você vê, claro, o CRB vai partir para cima, né? Tá perdendo o jogo, tá jogando em casa, mas a postura defensiva, as linhas bem posicionadas. O Alan Vitor, ele, para atacar, né, no aspecto ofensivo, ele tá deixando a desejar, mas ele tá recompondo, tá vindo ali ajudar, uma expectativa que nós criávamos antes da partida, né, essa recomposição, esse auxílio, esse apoio ali ao Bidu na marcação, isso ele tem feito muito bem. Então, taticamente, ele tá bem no jogo. Precisa melhorar um pouquinho ali na transição, ser um pouco mais rápido, né, ter um pouco mais de calma nessa última bola. Mas eu tô gostando da postura do Guarani, Batistão. E vem pela ponta direita, se manda no campo de ataque Reginaldo para Nicolas Careca, ele é perigoso. Chega Bidu, vai para a linha de fundo e aí chega rasgando, afunda tudo, metendo para fora pela linha de fundo. Reginaldo, é arremesso lateral no campo de defesa, vai sair jogando lá, não, pela linha de fundo, a bola saiu, então é tiro de meta para o Guarani bater. Alguma vez você chegou assim já, Batista, rasgando tudo assim na linha de fundo? Sim, cheguei rasgando tudo e afundei com tudo. Aê! Vai lá atrás Rafael Martins para sair jogando, ele bate, cobrando o tiro de meta, levanta no campo de ataque. Bem todinho, não conseguiu pegar, chega, tira lá atrás, afasta de qualquer jeito. Guarani pega na bola, Alan Victor para Regis, a bola passa, sobra para Diogo Silva, sai o goleiro para pegar, pega firme. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, às 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e debates. Participe das enquetes pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Sai jogando Rafael Martins. Ele vem com Carlão. Carlão que ganhou a preferência do Daniel Paulista. Erra o passe neste momento. Vem no contra-golpe, lançamento pela ponta direita. Trabalhou Diogo, pé canhoto, bateu. Pablo, camisa número 7, bateu de perna esquerda. Rafael Martins caiu lá pro canto esquerdo, pegou firme, sem rebote, Marcos Luiz. Bola marota, né, Batista? Assim, ó, rasteira, perigosa, mas o Rafael Martins mostrou ligado e fez a defesa. Olha o Guarani descendo aí. Descendo no campo de defesa o time do Guarani com Índio, recua para Bidu, Bidu reclamou, Renan Bressan cometeu a falta no lateral esquerdo do Guarani, falta, campo de retaguarda, 1-0 Bugre. Vai sair jogando lá atrás o time do Guarani na marca de 27 minutos e meio do primeiro tempo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Parecia uma faltinha boba, hein, Marquinhos? Mas o Bidu continua caído e necessita de cuidados médicos. É verdade, Batista. Tanto que vai ser retirado do gramado, né? Foi uma pancada ali no tórax do jogador da equipe do Guarani. O Bressan chegou muito forte, tanto que o Weber Roberto Lopes autorizou a entrada dos maqueiros. 1-0, o Guarani está vencendo no Rei Pelé, Batista. Vai ser retirado de maca o lateral esquerdo do Guarani, Bidu. E o Eliel já está no aquecimento. Não sei se é uma precaução, né? Mas já vai para o aquecimento o Eliel. E será atendido fora das 4 linhas o lateral esquerdo, Bidu. Guarani que levou 7 jogadores para o banco, hein, Batista? Gabriel Mesquita, Ludig, Ronaldo Alves, Eliel, Tony, Andrigo, Pablo Maxwell e Lucão do Brei. É aquele problema do número reduzido de passagens. Apenas 20 para os jogos fora. Consequentemente, tem que reduzir também o número de jogadores no banco e obrigatoriamente 2 são goleiros. O que reduz ainda mais a questão aí dos jogadores de linha.
E vem pra bola, domina pela direita no campo de ataque. Pablo pra Bressan, ele escora tocando pra Jean Patrick, volta outra vez pra Pablo. Ele domina, gira o corpo em cima da marcação, toca para Jean Patrick, volta na cabeça do círculo central para Claudinei, para Guilherme Romão, abriu na ponta canhota para Jajá, levou a marcação, meteu o pé canhoto, cruzou na área para ninguém do CRB, porque apareceu lá atrás no campo de defesa. Vem Bruno Sávio, recua tocando no campo defensivo, levantamento no campo de ataque, chega, toca na bola, Alan Victor, lançou na frente para Regis, chega a primeira marcação, recua, vem Diogo Silva lá dentro da grande área para dominar para o time do CRB. Abrindo pela direita no campo defensivo, placar de 1-0. O CRB vai perdendo em casa. Passe errado, o Carlão lá atrás vai dominar para o time campineiro. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. 2 lojas em Campinas, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. E também a mais nova loja já em funcionamento, especialmente para o pessoal da região do Ouro Verde em Campinas. Anote aí o endereço: Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, Cirúrgica Popular. 30 minutos passados, primeiro tempo, placar de 1-0, gol de Thales de cabeça, meteu na rede na cobrança de escanteio do Regis. Vem embora, domina Júnior Todinho, se manda pela ponta direita, rola atrás pela direita, e Diogo Matheus outra vez para Todinho, Todinho para Diogo Matheus, entrou na área, girou, pá! Falta nele um pé a mais, seria pênalti lateral da grande área, falta perigosa para o Guarani bater. Habilidoso Diogo Matheus, lateral da equipe do Guarani, partiu com tudo para cima do seu marcador e foi derrubado. Como você disse, Batista, a um passo da grande área seria pênalti. Falta do outro lado, é para a equipe do Guarani. O Regis está chegando também perto da bola para cobrança. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Participe aí. Bola parada pela direita, vem para a bola Regis, arma, perna esquerda, zagueira da Bugrina na área. Momento de grande expectativa, autorizado, Regis, partiu, meteu o pé canhoto, bola direta, chega, tira, afasta Jean Patrick, escanteio para o Bugre bater. Batida forte, seca do Regis, tentando surpreender o goleiro. Houve ali o toque do zagueiro para ajudar na retaguarda. Escanteio também com a perna canhota, lá vem o Regis. Regis vem para a cobrança de escanteio. Autorizado, meteu o pé canhoto, levantou no primeiro pau. Chega Nicolas Careca ajudando a defesa. Centroavante é grandalhão, tira. Tirou, mandou para fora, novo escanteio. Escanteio para o Guarani bater, a bola no quarto de círculo. Regis partiu, meteu o pé canhoto, a bola fechada. Nicolas Careca agora por baixo, afastou, tira, joga para fora, para a linha lateral em arremesso pela direita para o time do Guarani. Sumiu a bola, hein? Ô, louco. Mas isso é burrice, porque o CRB tá perdendo o jogo. Essa eu nunca vi, hein, Batista? O time tá perdendo o jogo, o Gandula não repõe a bola. Diogo Matheus cobrou arremesso lateral para Regis, voltou, perdeu a bola. Recupera o time do Guarani com Diogo Matheus para Regis, pé canhoto, cruzou na área para Índio, subiu Pablo, Diego afasta, tira. A bola sobra com o time do Guarani. Vem Bruno Silva, recua na zaga no campo defensivo, Carlão na perna esquerda, outra vez para Bruno Silva, o médio volante, Bugrino toca na frente para Bruno Sávio, voltou, não conseguiu, Bruno Silva veio rastejando, tocou na bola, vem para a bola o time do CRB, lançamento na ponta canhota, já recebeu, dominou, escapou da marcação, recua pela esquerda, cima do Jean Patrick para fazer o passe, preferiu o toque recuado na lateral pela esquerda, vem para a bola, dominou Guilherme Romão para Claudinei, volante do time do CRB, recebe, toca lá atrás para o zagueiro Gum, ele trabalha na perna direita para fazer o passe no campo de ataque pela ponta direita para Pablo, Diego balançou o corpo, limpou o pé canhoto, bateu para fora. Pela linha de fundo ele levanta o braço direito, pede desculpas. Agora levanta o braço esquerdo, bate no peito, pede desculpas. Ele tinha 4 opções.
e optou pelo pior e tocou para fora, sem perigo, tiro de meta para o Guarani bater. Jean, Patrick, Bressan, Nicolas Careca e Jajá. As opções que tinha ali o Pablo, optou pelo chute melhor para o Rafael Martins. Guarani está na frente no Rei Pelé, Batista, 1-0. Índio toca de cabeça, soltando a bola para Todinho por dentro, centralizado para Alan Victor no corredor, para Regis pela meia direita, abriu para Diogo Matheus, recolheu, partiu, levou para a linha de fundo, girou em cima do próprio eixo, a marcação está muito próxima do corpo, é obrigado a recuar, beiradeando o campo lá pela direita, escapa o time do Guarani, lançamento para Índio, toca para Regis, tocou na defesa, voltou, tentou o domínio pela direita, Bruno Silva não conseguiu, Romão, tirando e afastando, entregando para Jajá pela ponta canhota, Thales vem para a marcação, a bola escapa, sai para a linha lateral, apenas policiou o Thales, a bola já havia transposto a linha lateral, a arremessa é pro time do Guarani bater pela direita, Diogo Matheus, autorizado, cobra, toca, pega de volta, recua, chama Thales, vai sair jogando lá atrás, Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha Coral Decora, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. E vem pra bola o time do Guarani no campo de ataque, no jogo lateralizado com Bidu, pra Todinho, pra Bruno Sávio, ainda na lateral esquerda, recua, chamando o Índio pela esquerda, por dentro com Todinho, faz a parede, a bola volta com o Índio, toca atrás, recua pra Carrão, zagueiro domina com o lado interno do pé direito, virando pra Thales, zagueiro se aventurando no campo de ataque, levanta a bola na área pra ninguém do Guarani, Diogo Silva, saiu, pega com enorme facilidade, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Rei Pelé em Maceió. Guarani 1, gol de Thales de cabeça, CRB 0, Edu Pinheiro. E olha, esse foi o primeiro gol do Thales em 31 jogos que ele tem no Guarani. Bugre nesse momento, quinto colocado com 48 pontos, hein? Um abraço para Hortolândia, alô Avelar, e para o Fábio lá do Jardim Amanda 2. Bandeirantes. Domina o time do CRB na tentativa de escapada na marcação com Pablo Diego. Bidu comete a falta. O árbitro Weber Roberto Lopes paralisa, marca a falta para o time do CRB que perde em casa. Placar de 1-0 para o Guarani. Vem para a bola para fazer a cobrança na marca de 36 minutos. Sai jogando lá atrás do campo defensivo. Vem na bola. Everton Páscoa pela esquerda para Claudinei. Claudinei na saída de 3. A chamada saída de 3. Dois zagueiros mais o volante. Gol domina, recua para Everton Páscoa. Ele trabalha no campo defensivo com a perna direita. Espera a chegada na marcação. O time do Guarani apenas policiando com o Índio lá na frente. É o único homem do Guarani lá na frente, Claudinei. Saiu jogando no campo de retaguarda. Recolhe tocando para Jean Patrick. Este bate de perna direita. Levanta a bola comprida dentro da área. Saiu Rafael Martins com enorme facilidade. Vem lá atrás para dominar primeiro com os pés e depois pega com as mãos em definitivo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. E tem também uma loja especialmente para a população do Ouro Verde. Atenção, anote o endereço: Rua Armando Frederico Renganeschi, 168 no Ouro Verde. Cirúrgica Popular. A bola foi embora para fora pela linha de fundo aos 38 minutos no desvio da defesa do CRB. Escanteio para o Guarani bater. É um desvio bobo, né, Batista? Por isso a reclamação ali do Diogo Silva, goleiro do CRB. Ganha escanteio, é para a equipe do Guarani. Diogo Matheus é quem vai para a cobrança. Escanteio para o Guarani bater pela direita. Se fosse no brinco de ouro, seria no gol do placar eletrônico. Diogo Matheus, pé direito, levantou na área, subiu Bruno Sávio, Romão tirou. Afastou, vai embora para a linha lateral em arremesso pela direita.
O próprio Diogo Matheus cobrou o escanteio, já permaneceu por ali e agora vai cobrar o arremesso lateral autorizado para Todinho. Todinho tentou devolver para o Diogo Matheus. Já tentou sair jogando, joga errado, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela direita. Vem para a bola Diogo Matheus, autorizado. Para Regis, tentou, vem lá atrás, afasta Renan Bressan, recuando para Gum, ele enfia o pé canhoto, dá um balão, levanta no campo de ataque, bola muito espichada, vem Thales, recua no campo de defesa lá dentro da grande área, Rafael Martins, estoura, bate de perto da direita, levanta no campo de ataque, tenta sair do contra-golpe, o time do CRB, o árbitro parou, marcou uma falta. Falta, o Weber Roberto Lopes está conversando o protesto do time do CRB. E a falta está marcada para o time do Guarani. Vem Índio para a batida. 39 minutos, primeiro tempo, 1-0, gol de Thales. Índio abdicou da função, deixando para Carlão. Carlão cobra e rola a bola para o Índio. Enfia na lateral, vem na bola Bidu, fazendo passe para Regis. Limpou, entrou na área, caiu, perde a bola. Recupera Claudinei, toca a bola pela direita. Bidu tomou, tocou para Todinho e o árbitro parou, marcou falta. Falta para o Guarani bater, uma falta perigosíssima. Entrada da área, falta para o Bugre, Marcos Luiz. Mas a falta aconteceu, o pé alto, né, Batista, do jogador Reginaldo da equipe do CRB. E o Gum foi lá reclamar com o árbitro da partida, o Weber Roberto Lopes, na disputa de bola com o Júnior Todinho. Falta marcada perigosíssima a favor do Guarani. Tem o Diogo Matheus que pega com a perna direita, tem o Regis com a perna esquerda. É chumbo grosso aí, Batista. 40 minutos passados, primeiro tempo, 1-0, o time do Guarani vai vencendo no Rei Pelé, gol de cabeça de Thales na cobrança de escanteio do Regis. É falta, dois são os candidatos, Índio e Regis, vamos ver quem é que vem. Momento de grande expectativa, autorizado, vai pra bola, o meu coração está pedindo gol. 3 na barreira, Regis e Índio, partiu Diogo Matheus, pé direito, levantou na área, Diogo Silva, espalma, tira, mandou para fora, para a linha lateral, é arremesso lateral pela direita, boa cobrança de Diogo Matheus com o pé direito e o Diogo Matheus é quem vai cobrar o arremesso lateral agora, autorizado, vai repor do campo de jogo, soltando pela direita, se manda Alan Victor, tentou levar em cima da marcação, chegou Jean Patrick, tirou, voltou, Diogo Matheus dominou, levou para a linha de fundo, tentou furar o bloqueio, vem Romão, chega, fica encurralado, tem dificuldade para sair jogando, errou, a bola sobrou, Alan Victor dominou, recuou um pouco, passe de calcanhar para Diogo Matheus, para Todinho, entrou na área, limpou, dominou, rolou, passe errado do Todinho. Tinha que ter rolado para a entrada da grande área e não para o meio. No meio não tinha ninguém. Errou Todinho, mas foi uma boa estocada no time do Guarani, Marquinhos. Até porque na diagonal quem estava por ali era o Bruno Sávio, né, Batista? Esperando a jogada. Não entendeu desta forma o Júnior Todinho. Desperdiçou uma bela oportunidade o Guarani. Finalzinho do primeiro tempo. 1-0, o Guarani vence. 97102 1493 97102 1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Você pode mandar para cá suas mensagens. O Edu Pinheiro vai ler as suas mensagens. Até aqui 1-0. Diga aí o que é que você está achando do jogo. Está gostando do Guarani? E amanhã, partida marcada para as 4 da tarde, a vez da Ponte Preta representar o futebol de Campinas, majestoso. Volta do público, 2.000 torcedores já garantiram ingresso aqui na Bandeirantes. Leandro Bola está registrado. Bressan cruzou, escanteio na área.
Toque de cabeça, a bola vai para fora pela linha de fundo. Houve um desvio na zaga bugrina. Escanteio. Escanteio para o CRB bater. E aí o grande perigo, Batista, é algum que está lá na área para tentar o cabeceio, né? Por isso que o Rafael Martins está orientando os seus zagueiros. Ganha escanteio CRB. Guilherme Romão está perto da bola. Bruno Silva foi quem tirou de cabeça e a bola foi para a linha de fundo em escanteio para o time do CRB. Vem para a bola para fazer a cobrança o CRB. Movimentação intensa na área. Pra bola, Guilherme Romão. Partiu, meteu o pé canhoto, levantou no segundo pau. Rafael Martins. Vem de soco, afasta, tira. Sobrou com Regis, toca, tenta Alan Victor. Lançamento comprido no campo de ataque, mas erra o passe. Recupera. Time do CRB vem pra bola, se manda no campo de ataque, vem pra bola, já. Levou pra linha de fundo, tentou o cruzamento, levantou na área pra Pablo, Diego Carlão. Afasta, tira, Diogo Matheus, afasta, vem pra bola. Chega Bruno Sávio, brigou pela posse da bola, ela subiu, caiu na cabeça do Regis, tocando para Júnior Todinho, ele vai beira dentro do campo, se manda no campo de ataque, levou em cima da marcação, rolou por dentro, escapou, Regis dominou a entrada da área, bateu pro gol para fora pela linha de fundo. Bateu, a bola foi travada pela marcação, saiu pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. Ele teve duas oportunidades, clareou na primeira, não bateu, na segunda arriscou, chegou Everton Páscoa e meteu o pé na bola, cede escanteio para o Guarani. Outra vez a chance na bola parada e o próprio Regis. Mais 4 minutos, Batista. 45 minutos, marcando o cronômetro da Bandeirantes. Estádio Rei Pelé, Guarani vence o jogo. Gol de Thales de cabeça, 1-0 e agora tem escanteio. Regis, zagueirada na área. Regis meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu, toca de cabeça, a bola vai embora. Todinho chegou desviando, a bola subiu, passou por cima do travessão. Saiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o CRB bater. Cruzamento foi legal, perfeito no meio da zaga para o atacante do Guarani, que não teve a tranquilidade para fazer a finalização. A bola acabou saindo sem nenhum perigo. É só tiro de meta, Batista. Vem pra bola para sair jogando o time do Guarani pela direita no campo de ataque. Placar de 1-0. O Guarani está vencendo o jogo. Arremesso lateral. Diogo Matheus vem tomando posição para fazer a reposição. Ele pisa ali na risca lateral do gramado e toca na frente lá pela direita. Tentou dar sequência. Júnior Todinho tira, afasta lá atrás. Guilherme Romão. A bola sobrou no contra-golpe. Se manda pela direita. Vai embora Pablo Diego para Reginaldo, que já ultrapassa a linha da metade do campo. Passou pela marcação do Bidu. Chegou Bruno Sávio. Comete a falta, vai tomar o amarelo, falta para o CRB bater. Mas ele não está pendurado, viu, Batista? Tem condições para jogar contra o Confiança na semana que vem. Mas cometeu a falta por trás, por isso foi advertido pelo árbitro careca, Éber Roberto Lopes. É um contra-golpe mortal do time do CRB. O Bidu foi driblado impiedosamente e o Índio olhando, só olhando. Aí o Bruno Sávio é obrigado a voltar da recomposição para cometer a falta. Falta perigosa para o time do CRB e tomou o cartão amarelo. Não era o lance para o Índio encostar, sujar pelo menos o jogo do adversário? Não, ele fica só olhando. É falta, vem para a bola o time do CRB, 47 minutos, vai terminar aos 49 o primeiro tempo, 1-0. Guarani armam a barreira com 3, autorizado, Bressan, pé direito, bateu, espalma, Rafael Martins, no rebote, pegou Reginaldo, pé direito, levantou na entrada da área, Bressan, bateu, a bola explodiu em cima da marcação, a bola volta, sobra no campo de defesa, vem, toca na bola, Regis, Bruno Sávio também, ele bate, ele perto da direita, levanta, a bola não sai dali, time do Guarani, com dificuldade para sair jogando, Bruno Silva, abriu na lateral, vem Bidu, domina, recolhe, toca a bola de perna esquerda, levanta no campo de ataque, bola comprida pela meia direita, reclama de um toque na cabeça ali o Alan Victor, se manda, vai Índio pela ponta direita, dominou, recolheu o pé canhoto, levantou na área, Bruno Sávio tocou de cabeça para Todinho, chega lá atrás, tira, afasta de qualquer jeito algum.
A bola caiu, tentou sair jogando no contra-golpe. O time do CRB com Nicolas Careca. Vem Bidu, tirou e afastou. A bola sobrou. Vem pra bola Bruno Silva. Pra Bidu na frente, pra Bruno Sávio. Falta nele. O árbitro está dando arremesso lateral pro CRB. E não a falta como pretendia o Bruno Sávio, que está caído. Sai manquitolando, né? Puxando uma perna. O Bruno Sávio, o árbitro não marcou a falta. 48:40, faltando 20 segundos para acabar o primeiro tempo. 1-0, melhor dos mundos. Guarani virar, vencendo a partida. Gol de Thales. Gumbate de perna direita, levanta no campo de ataque, apita o árbitro. Eber Roberto Lopes caprichou, hein? Ele foi até o círculo central com o braço esticado, o dedo em riste, apontou aquela bola branca do círculo central e apitou o final do jogo. Termina a primeira etapa da partida. Cobrança de escanteio do Regis e o gol de cabeça do Thales. Frangaço do Diogo Silva, goleiro do CRB. E vem aí, intervalo inteligente, diferente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mas, meu grande amigo Batista, que semana que vem completa aí mais um aninho de vida, dia 21, se não me engano. Hoje, dia do professor, segunda-feira, dia do médico. E assim vamos nós, né? Marcos Luiz. Sim. Eber Roberto Lopes, figuraça, em 49 anos. Experiente, né? Folclórico, Experiente. né? Folclórico. Eber Roberto Lopes. Eu falava até com o Batista aqui antes do jogo, que é uma figuraça. Gente boa demais o Eber Roberto Lopes, claro que tem lá suas manias como árbitro de futebol, mas é gente boa o Eber, o carequinha de Santa Catarina. Edu, deixa eu aproveitar e falar aqui que os pendurados do Guarani são Carlão, Diogo Matheus, Eliel, Lucão do Break, Matheus Ludic e Rafael Martins. Além do técnico Daniel Paulista e do preparador físico Rodolfo Oliveira, Edu. Muito bem, bom descanso, Marcos Luiz. Até já. Olha, o Guarani joga com Rafael Martins, o Diogo Matheus, Thales, Carlão e Bidu, Bruno Silva, Índio e Regis, Alan Victor, Júnior Todinho e Bruno Sávio. O Júlio César não seguiu, preservado. Rodrigo Andrade, volante, está suspenso. No banco tem o Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, Andrigo, Eliel, Lucão do Break, Maxwell, Pablo, Tony e o Ronaldo Alves. O gol foi do Thales, de cabeça após escanteio. Logo a 7 minutos. Jorginho, vamos lá. Com a bola na primeira defesa já estava dentro, já tinha entrado. E depois ele escorrega e a bola volta, bogou. Você viu ou não? Foi realmente isso. É uma falha do Diogo Silva, né? Que o Guarani não tem nada com isso, tá 1-0. E olha, Edu, eu tô gostando da postura tática do Guarani. Ele fez uma inversão. Em alguns momentos ali a gente percebe o Bruno Sávio jogando lá pelo lado direito. Ele traz o Bruno... O menino Alan Vitor, e às vezes inverte, né? O Bruno Sávio vem jogar aqui do lado esquerdo, o Alan Vitor vai lá pro lado direito, mas isso aí é uma questão de posicionamento e até para uma recomposição de lado, né? Porque a gente percebe o CRB chegando muito ali pelos lados, né? Trabalha ali pelo meio, mas o meio tá congestionado. Por quê? Porque essa segunda linha do Guarani, que tem o Bruno Silva, o Índio, jogam juntos, né? Protegendo a entrada da bola, protegendo o miolo de zaga. E aí, por um lado, o Bruno Silva, ou o Bruno Sávio, e pro outro, o Alan Vitor. Então essa é a segunda linha do Guarani, com o Todinho Regis um pouco mais à frente. Eu gosto do posicionamento defensivo. Agora, o Guarani não pode vacilar, né? Teve aquele lance ali que o VAR foi acionado. O Carlão, poxa vida, a bola tá nos pés do Rafael Martins, né? É só acompanhar, só vigiar o cara. Aí ele fica olhando, a hora que o cara entra na área, ele dá um tranco ali. Poderia ter dado pênalti, não pode correr esses riscos. Outro lance, que o Diogo Matheus, uma bola para ele jogar lá na arquibancada, aliviar o perigo, ele tentou proteger, o atacante foi e roubou a bola. Não pode, essas coisas. Um jogo dessa envergadura, um jogo equilibrado dessa forma, olha, só para o torcedor ter ideia, a posse de bola tá 53 pro CRB e 47 pro Guarani, jogo equilibradíssimo, né?
O CRB chega em alguns momentos. Que defesa que nós vimos o Rafael Martins fazer? Fez uma defesa que, na minha opinião, tinha que segurar. Ele deu uma espalmada, uma bola fácil em cima dele. Aí ele espalmou pro lado. Ele espalmou corretamente, mas é bola de segurança, segura e ponto final. Então, muito pouco, né? O CRB acertou o gol do Guarani apenas uma vez. E o Guarani também, apenas uma vez. Só que o Guarani com competência, né, na cabeçada do Thales, que foi lá no quinto andar, como disse o Tigrão, e botou a bola na rede. É o que importa. O Guarani precisa ganhar o jogo, né? Na transição de ataque, ainda erra um pouco, né? Você vê que o Índio não tem característica, ele não tem cacuete de armar, de vir de trás, né? De receber essa bola para fazer uma inversão. Em alguns momentos até tenta ali, né? Mas não é a característica do Índio. Por isso o Regis está saindo um pouco mais para fazer essa armação e aí o Guarani perde um jogador, né? O Todinho tá muito ali, o Todinho tá encaixotado, ele, o Alan Vitor, em alguns momentos o Bruno Salve encaixotado na marcação, porque falta um jogador, esse homem surpresa, né? É o papel que o Rodrigo Andrade faz, vem de trás, recebe essa bola, tem o desencaixe de marcação e aí você acha o jogador desmarcado. Tá faltando isso no Guarani, mas eu gostei da postura defensiva, gostei das linhas, né, do Guarani muito bem agrupadas, muito bem posicionadas, gostei também linha média a todo momento, linha média ali de marcação, não afundou, fez o gol, continuou da mesma forma, continuou do mesmo jeito, jogando, né, gosto do Bruno Silva, em alguns momentos ali ele se posiciona muito bem, né? Ele tem essa inversão de jogada, ele tá sempre fazendo a cobertura, então isso é importante demais. O Guarani tá ligado no jogo, tá ganhando, Edu, mas tá ligado. E outro detalhe, né? Fez o gol e continuou da mesma forma. É isso que tem que acontecer para tentar fazer o segundo, botar pressão no time do CRB, que assustou com o gol. Deu uma assustada, agora se organizou um pouco mais, conseguiu chegar ali. Mas marcação dos lados, é isso que o Daniel Paulista tem que providenciar lá agora no vestiário. Olha, marcação pelos lados. Eles chegam ali pelos lados ali, tentando cruzamento, né, para esse menino Careca, que é bom jogador, né? Tá sempre ali se movimentando, o Nicolas, tem que estar muito atento. É um jogador que tem presença de área. E o Guarani é só controlar o jogo. Dá sim, viu, Edu, para fazer o segundo, dá sim para aumentar a vantagem e, repito, tem que estar atento aos detalhes e principalmente bola parada, porque o time do CRB também é perigoso. Um abraço pro Adilson lá de Souzas, bravo também com o goleiro Rafa Martins, aquele soquinho que ele deu, né? Adilson, aquele abraço pra você, muito obrigado, viu? E a expectativa de público no Rei Pelé, sabe quanto custou o ingresso? R$150, hein? E 75 a meia. R$150 o ingresso lá no Rei Pelé. Agora as cadeiras, R$400 o ingresso e meia R$200. Aqui são poucas, né? E tem 50 ingressos que custaram R$5 para pessoas que comprovaram ser de baixa renda, tá bom? O incrível jogo do Brusque hoje à tarde na Série B. Brusque 3, Remo 1, foi de virada, Pingo 1-0 Remo, Luizão empatou para o Brusque, o Thiago Alagoano virou 2-1 para o Brusque, depois pênalti para o Brusque, o Edu cobrou e o goleiro do Remo defendeu, depois aos 48 o Edu de cabeça marcou o terceiro gol do Brusque, marcando o seu 16º gol, e depois aos 57 pênalti para o Remo. Só que no lance o goleiro do Brusque se machucou, as 5 alterações já tinham sido feitas, o Edu que foi pro gol, e aí o G2 do Remo cobrou, o Edu defendeu, no rebote o Remo fez, mas o VAR falou, tá impedido. Aí o time inteiro do Brusque foi abraçar o Edu. Coisa incrível que aconteceu com o Edu hoje lá no campo do Brusque, sensacional. Depois a namorada dele correu, depois do jogo, né? Abraços no Edu, tá bom? Guarani vai vencendo 1-0, nesse momento o Bugre, quinto colocado com 48 pontos. A vitória do Brusque, o Brusque ultrapassou a Ponte é 16ª com 34, a Ponte é a primeira fora da zona. Depois, na sequência, vem o Londrina, 17º, primeiro na zona com 30 pontos. O Londrina aqui também vai jogar. Meus amigos, é isso aí, já o gol do Thales, hein? E o Tigrão vai falar, por enquanto, intervalo. CRB 0, Guarani 1. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar.
Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella tem rede balançando. É bola na rede. Zagueirada na área. Regis autorizado. Partiu, pé canhoto, levantou na área, subiu, toque de cabeça. É gol! Gol! Escanteio pela esquerda, Regis partiu, meteu o pé canhoto, levantou dentro da grande área, subiu o zagueiro bugrino de cabeça, cabeçada fatal, cabeçada letal para tocar a bola na rede. Diogo Silva defendeu, mas quando ele defendeu, a bola já estava dentro do gol. Gol do Guarani, gol do Bugre. Dali Guarani, dali Bugre. Thales, 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 camisa 3. Jogo no Rei Pelé em Maceió, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Guarani abre o placar do jogo, hoje sempre Guarani. Guarani 1, CRB 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. O melhor dos mundos, hein, Batista? Na cobrança do escanteio do Regis, todo mundo estava marcando, inclusive o Júnior Todinho. Aí quem apareceu? O zagueiro Thales, no meio da zaga do CRB. O Gum ficou reclamando, mas no momento em que o Diogo Silva praticou a defesa, ele estava dentro do gol. Para mim, aceitou o goleiro e o Thales foi para a rede, abre o placar no Rei Pelé, Guarani na frente, 1-0, Bugre vence. Tem futebol na Bam Bam Bam. Valdemir Gomes. Olha aqui, Tigrão, o Felipe do Bonfim dizendo aqui como joga a bola o Bruno Silva. Você concorda, Tigrão? Um abraço, Tigrão, 1-0 Guarani. Abraço, Edu. Concordo sim. Um jogador que é o termômetro desse time do Guarani. Jogador que dá boa fluência no passe, que dá boa consistência de marcação, que dá qualidade na saída da bola. Jogador realmente que se constitui num dos principais destaques dessa equipe do Guarani. Mas que bobeada do goleiro, hein? Esse goleiro aí tô vendo o lance de novo agora, né? Esse goleiro do CRB, o Diogo Silva, ele foi o protagonista da eliminação do Palmeiras em pleno Allianz Arena na Copa do Brasil. O Palmeiras que foi eliminado pelo CRB, ele pegou até pensamento e depois foi para pênalti. Nos pênaltis ele pegou 3. Foi o herói da partida, saiu badalado, todo mundo entrevistando, mas ele tem feito partidas horrorosas com a camisa do CRB e hoje faz mais uma, responsável pelo placar até agora. Um lance realmente de erro de fundamento, né? O cara não pode dar um passo para trás, ele não pode errar, não pode deixar de observar onde é que está a linha fatal e ficar e fazer a defesa dentro do gol, coisa horrorosa. Mas o Guarani foi muito melhor do que o CRB. O que mais me encantou e me impressionou no Guarani
foi a marcação com linhas muito altas. O Guarani praticamente não permitiu nada ao CRB. Nada. O CRB perdeu a bola por 5 ou 6 oportunidades. Ou devolvendo para o Guarani, perdendo, sendo desarmado dentro do seu campo defensivo, ou tentando sair equivocadamente, jogando a bola para fora. E quando não fez isso, teve que dar chutão para não correr o risco de perder essa bola e tomar o segundo gol. Então, perfeita estratégia de jogo do Guarani, marcando, pasmem, com 6 jogadores na média a saída de bola da equipe alagoana. 6. Tanto bote, tanto na beirada, quanto na faixa central. Ou seja, o CRB não conseguia sair jogando. Não conseguia respirar. O Guarani não deu esse refresco e por isso correu pouquíssimos riscos. Teve uma defesa aí do Rafael Martins, uma bola parada do Bressan, que é bom chutador, mas eu concordo em 100% com aquilo que disse o Gleger, porque era bola para segurar, foi uma bola fraca. Ele, inseguro, foi lá e deu uma rebatida meio esquisita, meio desengonçada, e aí a bola ainda se ofereceu, né, para o rebote e o novo cruzamento, e aí a defesa acabou rechaçando. Então, um primeiro tempo taticamente perfeito do Guarani, não permitindo nenhuma articulação e nenhum espaço do campo para o CRB, que é o mandante. O Guarani jogou como se estivesse no brinco, à vontade, tratou de com a bola sempre atacar e esteve muito mais próximo do segundo gol do que propriamente o CRB de empatar. Agora, o futebol às vezes apresenta 2 tempos absolutamente distintos. No primeiro tempo, é evidente que se tivéssemos visto aí um 2-0 para o Guarani, estaria correto também o marcador pelo domínio, pela estratégia bem sucedida, pela boa distribuição em campo e pela personalidade do time bugrino. Alan Vitor, que era, né, a grande expectativa nossa, uma atuação discreta. Bruno Sávio jogando muito, Regis jogando muito, Índio taticamente importante, Bruno Silva o termômetro, o equilíbrio, enfim, o Guarani sobrou no primeiro tempo e 1-0 ficou de bom tamanho para o time da casa. Agora para o segundo tempo, vamos ver, se for o mesmo comportamento e o mesmo panorama, a tendência é que o Guarani não só vença, como amplie o marcador a seu favor. Agora, tem que ter o mesmo panorama do primeiro tempo. E aí a gente vai observar, Batistão. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo no Rei Pelé em Maceió. Carlos Batista. E lá foi de novo o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai! Sempre Guarani, começa a etapa final, 1-0, gol de Thales a 7 minutos do primeiro tempo. Meteu na rede o time do Guarani, vence até aqui, placar de 1-0, vitória importantíssima. O adversário tem 48, o time do Guarani entrou para esta partida com 45 e neste momento está também com 48 pontos. Mas o Guarani ganha no critério de desempate, né, Batistão? Tá na frente do CRB. Gols, né? Isso aí. Arremesso lateral, o Romão cobra para o time do CRB, lançou na entrada da grande área, chega, vem, tira, Thales, afasta, a bola subiu, caiu lá pela direita para Reginaldo, lateral, trabalha, recebe, domina, vem andando para trás, tipo caranguejo, sabe? Ele rola a bola, vem Gum dominando, batendo de perna direita para Claudinei, na saída de 3, lá atrás do campo de defesa, vem com Everton Páscoa, ele com o pé direito faz o passe, rola para Claudinei, o volante trabalha, centralizada, a bola no campo de defesa, abriu pela direita, Gum levanta de perna direita, a bola lá para dentro da grande área para Nicolas Careca, ele foi para o solo desequilibrado e o Rafael Martins saiu primeiro, dominou com os pés e depois pegou com as mãos em definitivo.
Marcos Luiz, sempre aquela pergunta de início de segundo tempo, alguma alteração? Não, Batista, a mesma equipe. E aí, Regis... Vem dominando no campo de defesa, tenta a passagem, rola na frente, escapa, vira para Bruno Silva, ele dominou, tocou para Regis, entrou no círculo central, chega recuperando Pablo Diego, para Jean Patrick, domina o time do CRB, rola a bola para Romão pelo lado esquerdo, toca a bola no campo de defesa, vem Jean Patrick na frente pela meia canhota, vem para Jajá para Renan Bressan, rolou para Claudinei, para Bressan, o time do CRB ataca, vem por dentro, Jean Patrick, pé direito, bateu mal. Pé direito, muito mal. Tiro de meta pro Guarani bater. Essa bola aí foi parar lá na praia do Gunga, viu, Batista? Pegou muito mal. Melhor pro Rafael Martins. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, você faria alguma alteração para a etapa final no Guarani ou não? Não, Batista. Gostei muito do comportamento do time no primeiro tempo. Não mexeria, não. E para você, Gleger, também, depois desse ataque, domina, vem para a bola, Júnior Todinho, tenta uma escapada, 3 a marcá-lo, ele não conseguiu penetrar, faria alguma alteração em Gleger? Não, Batista, também gostei muito do posicionamento e da postura do Guarani no primeiro tempo, não mexeria. E o Índio cometeu uma falta feia agora no contra-ataque, vai tomar cartão amarelo, ele barrou a passagem do Pablo Diego, amarelo para o 23 do Guarani, hein, Marquinhos? Mas ele também não estava pendurado não, Batista, a famosa falta técnica, fez o Índio ali, jogador 23. Cobra a falta, Gum, bate de perna direita, levanta no campo de ataque. O árbitro já para marcar mais uma falta, mas agora lá na frente pela direita, falta para o time do CRB. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, um grande abraço, muito obrigado. Autorizado, falta, levanta o time do CRB. Vem Gum. Acertou a cabeça na bola, mas ela saiu torta pela esquerda. Vem Diogo Matheus, já se apoderou da bola. Recolhe, recebe a marcação, ele se livra. Tocou, mas errou, já pegou para o time do CRB. Levantou, cruzou na área. Toque de cabeça, Pablo Diego. Por cima do gol, pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani bater. Ficou lamentando porque não pegou na bola como queria. Na verdade, tentava surpreender o goleiro Rafael Martins e pegá-lo no contrapé. A bola saiu sem nenhum perigo. É só tiro de meta, segundo tempo. 1-0, Guarani vence, Batista. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora Efeitos. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Levantamento, tentando a passagem o time do Guarani com Diogo Matheus, a bola toca lá atrás na defesa do time do CRB e volta na área para Rafael Martins. Ele levanta de perna direita, acionando o campo de ataque. Tentou Alan Vitor, a descida pela esquerda, ele briga com a defesa, perde, tira. A bola volta na defesa, subiu o Thales, tira a bola de cabeça, ela caiu dentro da grande área. O árbitro está paralisando e marcando uma falta. A falta no Thales. A falta lá atrás no campo de defesa. Falta do Nicolas Careca e a falta pro time do Guarani. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, Diogo Matheus para Júnior Todinho. Rolou na lateral para Regis. Recolheu, meteu o pé canhoto, lançou. Vem para a bola, tentou a passagem. Não conseguiu em cima da marcação. Tira, afasta lá atrás. Jean Patrick estica a bola no campo de ataque para Nicolas Careca. Vem no contra-golpe. E carou a marcação do Thales. Limpou, levou na perna canhota. Chega Diogo Matheus, é falta. O árbitro parou, marcou falta lateral da grande área para o time do CRB bater. Nicolas Careca recebeu uma bola lá da intermediária e tentou caminhar para cima da zaga do Guarani. Acabou sofrendo a falta cometida pelo Júnior Todinho. Falta para o CRB. Tem o Bressan já chegando ali, se apresentou para a cobrança. Quase 7 segundo tempo, 1-0. O Guarani vai vencendo o jogo. Gol no começo do primeiro tempo, 7 minutos de cabeça. Thales colocou lá dentro na cobrança de escanteio do Regis. 1-0
1-0. Time do Guarani está vencendo o jogo no Rei Pelé. E neste momento o time do CRB vem para a cobrança de falta. Autorizado, Bressan, pé direito, bateu pro gol. Chega, tira a zaga do Guarani, a bola voltou pela direita, levantamento na área, subiu Rafael Martins. Pega, fica com ela em definitivo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona no Rei Pelé em Maceió, Guarani 1, CRB 0, alô, Edu Pinheiro. Olha, muito obrigado, amigo Batista. 21h30 tem Goiás e CSA. Manda um abraço aqui para o professor Orestes, do Museu da Imagem e do Som. Uma grande recordação aqui do amigo Marcos Renato, foi professor dele lá. Senhor Orestes, um grande abraço, professor Orestes. Olha, um abraço para Salvador, ligado aqui o Paulo Ridolfo. Alô, Paulo Ridolfo, nosso muito obrigado. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai mandando as suas mensagens, 971021493, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. E amanhã tem mais, 4 da tarde tem Ponte Preta e Náutico. E aqui domina pela ponta direita do campo de ataque, vem Júnior Todinho, para Regis, para Bruno Sávio, para Regis, encarou a marcação no pé de ferro, perdeu, recupera Bruno Silva, rolou Alan Victor, pé canhoto, bateu pro gol, pega Diogo Silva. O chute não saiu forte na perna canhota, Alan Victor queimou pro gol. Diogo Silva, canto baixo direito, pegou firme, Marcos Luiz. É a chance que ele queria, né, Batista? Porém, pegou mal na bola, não teve ali a conclusão que ele queria. Ligado estava o Diogo Silva, praticou a defesa. Guarani está vencendo, Batista, no Rei Pelé, 1-0. E a programação esportiva amanhã começa às 3 da tarde com o Edu Pinheiro. A bola rola às 4. E aqui na Bandeirantes, transmissão de Leandro Boles, está registrado. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. São 2 lojas em Campinas, na Rua Armando Frederico Renganesque 168, especialmente para a região do Ouro Verde, e também lá no Jardim Santa Eudóxia. Bressan, falta, levantou na área, chega, tira de soco Rafael Martins. Alan Vitor puxa o contra-golpe do time do Guarani, colocou dentro do círculo central para Regis, bola aberta pela direita, na marcação, sobrou pela direita, vem Bruno Sávio, rolou para Alan Vitor, levou para a área, virou para o pé canhoto, rolou, veio para Regis, bateu mal. Entrada da área, lado interno, pé direito, bateu, a bola subiu, passou por cima do travessão. Mas muito por cima, Marcos Luiz. E pegou muito embaixo, né, Batista? Por isso que passou por cima do travessão. Errou o Regis na finalização, melhor para o CRB. Rocha Autopeças, oferecendo para você o melhor. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Carlão domina pela metade da quarta zaga. Ele recolhe, toca na lateral pro Bidu, voltou pro Carlão. Carlão vem andando para trás e recua tudo, agora jogando dentro da grande área. Rafael Martins bate, ele perto da direita, levanta no campo de ataque para Alan Victor. Ele recolhe, solta para Bidu, Bidu para Índio. Índio trabalha pela meia esquerda, o Guarani desce lentamente na transição. Defesa, meio campo, ataque. Carlão está com a bola pela metade da quarta zaga, virando para Thales na zaga central. Ele recua, o time do Guarani vai controlando a partida. CRB deixa apenas um homem à frente, ao Nicolas Careca, marcando a saída de bola. Bola levantada no campo de ataque, o time do Guarani vem pela ponta direita, Diogo Matheus. Ele trabalha, rola curtinho pela lateral. Dá o campo de ataque, vem para Bruno Sávio, para Diogo Matheus, que vem por dentro, para Bruno Silva, virou para Bidu pela esquerda, ele adianta demais, a bola perdeu. Recupera lá atrás Pablo Diego. Saiu jogando com Jean Patrick pela meia direita. Recebe, solta o jogo para Renan Bressan. Ele ultrapassa lá por dentro do círculo central. Outra vez para Jean Patrick. Abriu pela esquerda para Jachá. Dominou, ajeitou, levou para a entrada na área. Pé direito, bateu para o gol, para fora pela linha de fundo.
Bateu fraco e torto, a bola saiu em tiro de meta para o Guarani bater, Marcos Luiz. Lamentou, né? Porque pegou mal na bola, né? O Rafael Martins só observou, só ficou ali dando uma passada de olhos no caminho da bola, na trajetória da bola. Melhor para o Guarani, Batista. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, Todinho dominou pelo setor esquerdo, soltando para Alan Victor, volta atrás para Índio, para Regis, que vem no corredor, para Bruno Sávio, pé direito, bateu, surpreendeu, bateu por baixo, pega Diogo Silva. O chute saiu fraco, mas surpreendeu, ele bateu rasteiro. Poderia ter dado um bico na bola, pegaria mais força, hein, Marquinhos? É aquilo que a gente discutia na Rádio Bandeirantes, né, Batista? O Romário fez muitos gols de bico. E aí o Bruno Sávio poderia ter feito da mesma forma. Ou até rolar para o outro lado que estava o Alan Victor. Optou pelo chute, melhor para a defesa do Diogo Silva. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Alabastini de preparação de paredes, atendimento, variedade, qualidade. Só tem ela, Corbella. 13 minutos passados o segundo tempo, sai jogando lá atrás o time do CRB, perde a partida, 1-0, o único gol do jogo a 7 minutos do primeiro tempo. Thales de cabeça, escapa o time do Guarani, vem pela ponta direita, Diogo Matheus, escalando o ataque, rolou para Regis, errou o passe, Diogo Matheus tentou a recuperação, perdeu, vem para a bola, Bruno Sávio tomou, tocou, mas a bola volta, não perde, ganha, vem Nicolas Careca, domina para o time do CRB, chega bem, Bruno Silva na marcação, retoma, sai jogando pela direita, vem para Todinho, Todinho para Diogo Matheus, domina e rola atrás, vem na cabeça do círculo central para Índio, ele domina soltando para Bidu, Bidu se manda no campo de ataque pela esquerda, toca recuado, chamou outra vez Índio, Índio para Bruno Silva, ele recua, joga lá para trás para Carlão, Carlão domina na peça de defesa, solta o jogo para Índio pela esquerda, dali por dentro, vem para Bruno Silva, abriu na lateral para Bidu, Bidu recolhe, ele toca para Índio, virando por dentro, o Regis volta para buscar o serviço dentro do círculo central, 1-0, gol de Thales, Guarani vence o jogo, Thales toca na bola, centraliza, joga por dentro, vem para Bruno Silva, recua, Carlão, último homem da zaga, entregando pela esquerda para Índio, ele vai ingressando no campo de ataque, abriu na lateral do gramado para Bidu por dentro, vem para a bola, Alan Victor dominou, pé direito, bateu pro gol, vai embora! Bateu cruzado, a bola saiu, ele reclama dizendo que ela desviou na defesa, o árbitro marcou tiro de meta para o CRB bater. Ah, mas esse desvio aí só ele viu, né, Batista? Porque a bola não desviou em ninguém, ele tentou arriscar contra a meta do Diogo Silva, a bola saiu sem direção e ele tinha do outro lado o Júnior Todinho. Olha o Guarani. Escapou o time do Guarani, Alan Victor, não tá valendo nada. O árbitro já tinha paralisado, marcando a falta para o time regateando bater. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Volta para o Guarani, Índio cobra curto, entregando para Bruno Silva, volta para o Índio, ele recolhe no campo de defesa, na lateral do gramado, levanta na cabeça do Todinho, Todinho tocou errado, a bola sobrou lá dentro da grande área, Diogo Silva, estoura batendo de perna direita, Índio pega, tira de cabeça, a bola sobrou pela esquerda, Alan Victor, volta na esquerda, Bidu dominou, girou em cima do próprio eixo, tentou passe, errou, mas já havia ultrapassado a linha lateral, é arremesso para o time do CRB. É tempo de análise, Valdemir Gomes. Ou dá palavra fácil, placar de 1-0, Guarani vence o segundo tempo, hein, Tigrão? Vence bem, convence, marca muito, muito. Não permite articulação alguma para o CRB. Olha aí, ó, o CRB estava com a bola na linha média de meio campo, aí não tem espaço para jogar, volta, 3 toques, está com o goleiro. Até a intermediária ele desce. Guarani baixou um pouquinho só a marcação, mas continua pegando ainda dentro do campo de defesa do adversário. Agora, quando ele passa
a linha de meio campo, aí parece um enxame de abelha de verde correndo atrás da bola. E não permite nada ao CRB o Guarani. Já temos quase 20 minutos. É um mero espectador o Rafael Martins. E o Guarani, quando tem a bola, perfura. Porque o CRB está tendo que sair e está dando espaço para o contra-ataque. Está desenhadinho aí, né? Ou o CRB empata rápido e muda um pouquinho o panorama de posicionamento dos dois times, ou ele vai tomar o segundo gol. Porque daqui a pouquinho ele vai para o desespero e não vai conseguir espaço para jogar, que o Guarani está extremamente bem posicionado. E aí ele vai para o desespero e vai se descuidar atrás. E o Guarani tem jogadores velocíssimos à frente. Alan Vitor, o próprio Bruno Sávio, o Todinho, que já está com mais mobilidade, o próprio Regis. Daqui a pouco, ou ele empata, ou toma o segundo. Anota aí, Batista. Alteração. Pode falar, tô anotando aqui. Duas alterações, Batista. Vai. Saiu Bressan, número 10, para a entrada do número 21, Júnior Brandão, que está vivendo um jejum de gols absurdo lá no CRB. E a outra alteração, sai Jean Patrick para a entrada do número 8, Wesley. A torcida não gostou não, ainda uma vaiada aí no treinador. Falta, time do CRB vem pra bola, autorizado Wesley, pé direito, levantou na área, Bruno Sávio, lá atrás, atira, afasta, vem com o Regis dominando, tocando pra Alan Vitor, ele sai de dentro do círculo central, arrancou, rolou, vai pra Bidu, dominou, cortou, virou, Regis vai fazer, bateu, é gol! Gol! Na marca de 19 minutos passados, etapa final, um contragolpe de manual, mortal, Alan Victor puxou o contragolpe, rolou pela esquerda, levou para a linha de fundo o Bidu e fez o cruzamento no corredor, entrou na área, Regis, pé canhoto, lado interno, bateu chapando, mandou a bola no fundo do gol do CRB e ela fez chua! Regis, o artilheiro, faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, um golaço desde a estrutura da jogada, desde o início, no contragolpe espetacular até o toque final, para fazer um gol espetacular. Regis mandou no fundo do gol, a bola fez chua! Regis, 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 camisa 78, ele tem o número nas costas, o ano que o Guarani foi campeão brasileiro. Regis, ele estufou a rede, fez o segundo do Guarani, amplia no Rei Pelé, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Bugre, Guarani 2, CRB 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Você falou há pouco da plástica, Batista, então vamos lá, ó. A origem, com quem foi? Com o Regis. Quem finalizou foi o Regis. O Regis iniciou a jogada, caminhou com a bola, meteu no Alan Victor. Esse levantou a cabeça como se fosse um ponta e meteu no Bidu. Aí o Bidu falou, deixa pra mim, eu vou cruzar. Foi assim que o Bidu fez. Cruzamento no meio da zaga do CRB. E quem apareceu chapando? Regis. Um golaço do Rei Pelé, jogada trabalhada.
goleada. Tem ali o dedo do treinador. Guarani na frente, 2-0. E o Nicolas Careca deu uma cacetada, tirou o Thales, mas o Nicolas Careca estava impedido. Estava, né, o Gleger? Estava impedido o Nicolas Careca? Tava impedido, Batista. Tava impedido o Nicolas. Aliás, que golaço do Guarani. Contra-ataque puxado ali pelo Alan Vitor. E aquilo que a gente dizia, né? Essa transição rápida, né? Ele traz isso ao time do Guarani. Jogador importantíssimo. A jogada do Bidu lindíssima. Corta pro pé direito e acha o Regis ali entre os dois zagueiros. E o Regis inteligente, né? Já entra batendo de chapa, tirando do goleiro. Golaço. Golaço do Guarani. Olha, o pessoal lá no Rei Pelé já tá indo embora, hein, Batistão? Já tá saindo fora. Já era. Hein? Já era. E sabe por quê, Batista? Porque a gente percebe, apesar de toda a competência de ataque do Guarani, a gente percebe uma postura defensiva muito sólida, né? Você vê que o CRB não chega. O Rafael Martins dá um soco ou outro na bola ali, que eu acho totalmente equivocado também. Tem que trazer mais segurança, né? Mais chutes a gol, perigo de gol, muito pouco. Nesse lance agora que você disse, aí o Nicolas estava totalmente impedido e aí foi um lance mais perigoso que o CRB conseguiu na partida, justamente por essa solidez defensiva do Guarani e a estratégia de jogo do Daniel Paulista, que deu muito certo. Guarani 2-0 e olha, vem o Tony aí, hein? Tony Barba e também Ronaldo Alves, 2 alterações. O Alan Al não chegou a ser chamado de burro pela torcida, mas ele foi vaiado quando fez as alterações, tirou dos 3 melhores do CRB, ele tirou 2. Bressan e o Jean Patrick. Foi vaiado pela torcida e aí agora toma o segundo, aí a torcida desistiu, né? Larga pra lá, vamos embora, vai. Batista, o Daniel Paulista tá de brincadeira, hein? Ele tirou... Vou começar pela última alteração, tá? Ele tirou o Regis para a entrada do Tony com a número 8. E a outra alteração, ele acabou tirando o Índio com a 23 para a entrada do Ronaldo Alves com a 22. Eu quero ouvir os comentaristas daqui a pouco. Essa eu não entendi, Batista. Os comentaristas vão falar... Não temos informação, não sei se o jogador sentiu alguma coisa, né? Cansaço, pediu para sair. Então sempre salvo esta situação, né? De cansaço, fadiga muscular, alguma coisa nesse sentido. Mas se foi só a parte técnica, tática, ele realmente tá disputando aí com o Alan Al para ver quem é que faz pior, não é verdade? Aí quero ver quem será xingado pela primeira vez de burro, né, Batista? Vamos lá então, Tigrão, começa com você as alterações aí no time do Guarani que vence o jogo 2-0. Se não for alteração de ordem física, o Índio, por exemplo, tinha cartão amarelo, né? Mas eu não gosto desse critério, não. A gente sabe que o Tony não tem entrado bem, né? Ele tirou o Regis, que estava inteiro, me pareceu absolutamente inteiro. A não ser que tenha sentido alguma coisa, a gente não percebeu aqui pelo vídeo, né? Pode ser. Mas ele puxa o CRB para cima do Guarani. Você não tenha nenhuma dúvida, ele não vai fazer 3 zagueiros. Um deles vai fazer o papel do primeiro volante, talvez ele adiante um pouquinho o Bruno Silva. Daqui a pouquinho nós vamos falar do posicionamento. Por enquanto ainda não deu para... A bola tá parada. Ainda não deu para ver exatamente a reorganização, mas a princípio errou e por um jogo ganho, hein? Jogo ganho. Ele puxa o CRB para cima. Falta para o time do CRB bater pela direita. Vai para a bola Wesley, está autorizado. 26 minutos passados, etapa final. Meteu o pé direito, levantou na área. Rafael Martins chegou para tirar. O árbitro parou, marcou falta. Rafael Martins está caído, está sentindo o ombro, está se contorcendo. Até parece uma cobra que tomou uma paulada na cabeça. Ela fica girando, se contorcendo. E é isso, imitando uma cobra mal matado, Rafael Martins. Vamos ver o lance, né? A bola foi levantada na área, ele subiu para tirar. E aí acabou trombando aí com o jogador do CRB, hein, Marquinhos? Me parece o Gum, né? Isso mesmo, é o Gum. Que na disputa de bola acabou batendo o corpo no ombro direito do goleiro Rafael Martins, que está caído no gramado, vai ser atendido pelo médico do Bugre. 2-0, Guarani vence, Batista.
Vamos lá, Gleger, a sua opinião sobre as alterações aí no time do Guarani. O jogo está paralisado, o goleiro tem esta prerrogativa. O Rafael Martins está sendo atendido no gramado. O Rafael Martins, ele já cai quando não acontece nada, né? Nessa houve uma trombada, então você imagina quanto tempo ele não vai ficar aí, né, Batista? Agora, ô Batista, eu tô assim, olha, nós não vimos ainda o posicionamento, mas a princípio eu acho que ele vem para uma linha de 5, tá? Traz ali os 2 laterais, os 3 zagueiros, bem posicionado, fechando a entrada da bola ali. O Tony afasta um pouco ali ao lado do Bruno Silva para fazer 2 volantes também. Deixa o Todinho solto lá na frente. Vai ficar com um 5-4-1 para tentar aí não dar espaço para esse time do CRB. Eu também não faria isso. Eu acho que o Guarani, o planejamento tático estava muito bom. Mas eu tenho a impressão que ele vai fazer isso. Olha, já deu uma olhada aqui, é exatamente isso, tá? Linha de 5, 2 volantes, Todinho à frente e os dois homens de lado fazendo a recomposição por dentro. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. Domina Júnior Brandão, ele tenta a passagem pela direita, a bola tocou no Carlão, foi para fora pela linha de fundo, saiu em escanteio. É escanteio para o CRB bater. O Carlão estava na disputa de bola também, Batista. Ganha escanteio a equipe do CRB. Tá chegando Wesley para a cobrança. E amanhã, 5 da tarde, na tela da Band, tem Ituano e Paysandu ao vivo. O Wesley cobrou o escanteio, levantou na área. Chega atrás, tira, afasta de qualquer jeito a defensiva do Guarani. A bola sobrou com o Reginaldo. Enfiou o pé direito, levantou para já na área. Ele tentou dominar, foi para lateral. Não conseguiu evitar a saída. É arremesso lateral, campo de defesa. Diogo Matheus vai cobrar para o time do Guarani. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Detalhe. E essa aí do Tony, Marquinhos? Na primeira ele já acertou o Weber Roberto. Né? Brincadeira, né, gente? E eu só ia falar um detalhe, Batista. Goiás e CSA vão jogar daqui a pouco, né? Às 9h30. Tem que torcer para a vitória do CSA, né? Porque o Goiás perdendo, e aí o Edu pode me corrigir. Não, mas não tem como. Se houver um empate, né? O Goiás vai a 49. Não, tô dizendo o seguinte: se o CSA vencer o Goiás, no critério de desempate, perde para o Guarani. Aí o Guarani entra no G4. Não, mas o CSA ele fica com 48 também, mas com 14 vitórias contra 13 do Guarani. Então tá bom. Nicolas Caneca dominou, rolou para Pablo, a bola voltou, pé direito, uma bomba, a bola tocou na defesa, a bola voltou, Wesley. Ele recolhe, domina, levou Wesley na perna direita, rola atrás, vem chamando Claudinei. Ele domina tentando levar em cima da marcação, o árbitro parou, marcou falta, a falta foi do Todinho no Claudinei. Neste momento o Guarani é 4º colocado, né? São 3 times com 48. Goiás, Guarani e CRB. No Gols Pro, o Guarani ganha dos outros dois. No saldo ganha, né? Exato, No Gols Pro. Gols Pro, 42 contra 34. É isso aí. Então, neste momento... É 4º colocado. O Guarani é 4º colocado. O problema é que vai ter um jogo daqui a pouco, né? O Goiás e CSA. E vem o time do Guarani, lançamento na área para Todinho. Subiu a bandeira marcando impedimento. O Todinho estava na banheira, hein, Marquinhos? E essa banheira aí não é a boa, não, hein, Batista? Não é a boa, não. E qual a boa? A banheira boa é aquela que você tem lá na sua mansão. Tava esperando aí para encaixar essa brincadeira que a gente faz, não tava acontecendo, né? Ô, Gleger, vai entrar o Maxwell, hein, Gleger, no lugar do Bruno Sávio. A alteração que vai ser processada. E o Andrigo também tá entrando com a número 10. Normal. O Andrigo tá entrando com a número 10. Eu só vou confirmar daqui a pouco no lugar de quem que o Andrigo entrou. Só que eu errei, né, Marquinhos? Eu falei que era a primeira substituição. É verdade, Gleger. Saiu o Júnior Todinho. Então é isso aí. E entrou o Andrigo, camisa número 10. A alteração do técnico a alteração do técnico Daniel Paulista.
Domina a bola tentando a passagem pela direita. O time do CRB, que é treinado pelo Alan Al, ex-técnico do Guarani. Vem dominando lá atrás, placar de 2-0. O time do Guarani está vencendo a partida. Gum toca nela. Levanta ele perto da direita. Bola aberta pela ponta. Dominou, já limpou. Penetrou pela lateral da grande área. Rolou, vai fazer pé direito. O Júnior bateu, é gol! Gol! Do CRB. Pois nosso norte de glória na marca de 32 minutos, segundo tempo, Júnior Brandão, numa jogadaça do Jajá. Ele lá pela direita penetrou contra a marcação do Bidu, entrou na área e fez o cruzamento. Júnior Brandão chegou finalizando em cima do Thales. Bateu, jogou no fundo do gol. Júnior Brandão. 1 pro time do CRB, 2 pro Guarani. O detalhe do gol é seu Marcos Luiz. O detalhe do gol tem tudo a ver com o que disse o Tigrão há pouco, né? Que o Guarani chamou o CRB pra cima. E o lançamento foi do Gum, né? Primeiro pro Jajá, aí o Jajá percebeu a entrada do Júnior Brandão. Cruzamento perfeito, meteu na área. Júnior Brandão inapelável pro Rafael Martins, diminui. 2-1 agora o jogo, Batista. O duro é isso aí, né? O time, quando tá ganhando de 2-0, é por isso que tem um pessoal que fala que 2-0 não é um placar seguro, né? O adversário faz um gol, presta atenção, vai virar um inferno isso aí, hein? É labareda pra tudo quanto é lado. O Guarani começa a jogar agora num terreno minado. Domina, se manda pela esquerda, já carrega em cima da marcação, passou pelo primeiro também, foi pra cima do segundo, vem Thales. Falta pro CRB. Falta perigosíssima. Entrada da área, falta para o time regateando, bater Marcos Luiz. Enquanto eles se preparam ali, Batista, anote aí as alterações. Claudinei foi embora, número 5, para a entrada do número 19, Dudu. E a outra alteração, saiu Pablo com a número 7, para a entrada do 24, Emerson. 24, o nome dele? Emerson. Emerson. Isso. Emerson com a 24 e entrou o Dudu com a 19. 34 minutos da etapa final. Time do CRB marca um gol e vai para cima do Guarani. Encurralado lá atrás o time campineiro. São 4 homens na composição da barreira. 34 minutos, 3 são os candidatos para a batida. Vamos ver quem é que vem. O Wesley é um deles. Vai para a bola, autorizado. O Romão também. Wesley, pé direito, bateu, vai embora. Desviada na defesa do Guarani, é escanteio para o CRB bater. O último jogador que tocou na bola ali foi o Ronaldo Alves, que estava na barreira. A bola saiu, foi para fora, escanteio. Wesley novamente cobra. O Wesley vem para a cobrança de escanteio. O time do CRB vai todo para a área. Partiu, pé direito. Wesley levantou no seguro pau. Subiu lá atrás. Gum tocou nela, mas a bola sobrou com o time do Guarani, que vai sair do contragolpe. Perdeu a bola. Dominou já pé direito. Cruzou na área. Carlão. Chegou tirando, jogou para fora pela linha de fundo, o jogo fica dramático. Escanteio para o CRB bater. É o Dudu que está se preparando, o Carlão tocou por último na bola. Partiu Dudu, pé direito, levantou na área em cima da marcação, Romão, pé canhoto, disparou a bola reboteada, voltou. Time do CRB vai para cima, espreme o time do Guarani. Vem para a bola Claudinei, ele puxa contra a marcação de Tony, Tony não chega. Bola pela esquerda, trabalha no campo de ataque, vem para a bola tentando a passagem, bola por dentro, escapou Emerson, rolou atrás, vem para Dudu, Dudu meteu o pé direito, abriu na lateral, Romão meteu o pé canhoto, levantou na área, toque de cabeça, subiu, toca lá atrás, tira, afasta Bruno Silva, a bola volta pela direita, escapa lá pelo bico direito da grande área, o time do CRB vem, tira, afasta Bidu, mas toca errado, joga torto e para fora, o time do Guarani se enerva. É arremesso lateral e desaba o Rafael Martins. E agora ele fez isso para segurar, né? Agora. Mas o árbitro não ligou não, hein, Batista, lá. Quis nem saber o árbitro da partida. Roberto Lopes, nem tchum. Mas é aquilo que a gente sempre disse, né, Batista? Toda hora fica caindo, os árbitros vão pegando, né, implicância. Foi exatamente isso que aconteceu.
Eu não sei, né, qual é o motivo que leva o treinador a fazer uma besteira como fez o técnico Daniel Paulista. Mexer num time que estava encaixado, estava dando tudo certo. E aí ele faz 2 alterações desastrosas. E aí depois, ele não contente com isso, aí ele arrebenta com o time do Guarani. Coloca Tony, aí ele arrebenta com o time do Guarani. Porque o Tony não marca nada e nem ninguém, faz muito tempo que não faz absolutamente nada. Então não consigo entender. Aliás, treinador de futebol, tática, ele contribui só com 5%. É a lei alienígena, Batista. 50% é físico, 20% é emocional, 25% é técnico e só 5% é tática. Mas tem uma coisa que o técnico participa em 80%. O quê? Escolha das peças. Ah, tá. Escolha das peças. Quando escolhe bem, o time ganha. Quando escolhe mal, o time perde. Estamos com 37 minutos, o jogo vai ter uns 5 ou 6 de acréscimo. Vamos torcer para que a casa não caia para o time do Guarani. E o Tinha a vitória nas mãos e puxou o time do CRB para cima. E o ouvinte essa semana, Batista, acho que ontem, né? Me foge o nome do ouvinte, que ligou na Rádio Bandeirantes, no nosso WhatsApp, e falou o seguinte, que o Tony executa um futebol bailarino. E não é que o ouvinte tem razão, Batista, é só com a ponta do pé assim, ó, não produz absolutamente nada. E vem já e esticou lá pela direita para Nicolas Caraca, chega Carlão para tirar. A bola foi para a linha lateral e arremesso pela direita. É, futebol bailarino, quem chamava de bailarino era o Francisco Sarno, Chico Sarno, que escreveu um livro, A Dança do Diabo. Ele chamava os jogadores de bailarinos. Bola parada no campo de defesa, falta. Tony está caído lá atrás, está sentindo o tornozelo. O árbitro parou, marcou a falta nele. Falta para o time do Guarani no campo de retaguarda. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, e também na Rua Armando Frederico Renganesque 168 no Ouro Verde. Cirúrgica Popular. Aliás, esta Rua Armando Renganesque é uma homenagem a um ex-técnico do Guarani, também da Ponte Preta. Treinou a Ponte em uma oportunidade, 3 passagens como treinador do time do Guarani, o Armando Renganesque, que empresta nome para esta rua lá no Ouro Verde, onde tem a Cirúrgica Popular. E aqui a partida está paralisada, 39 minutos. Uma falta para o time do CRB bater. Romão está no solo também o jogador do Guarani. O árbitro está dizendo que está marcando ali, né? O Diogo Matheus está caído também. E a falta é para o time do CRB bater, campo de ataque próximo da grande área. É, a falta aconteceu sim, Batista, não dá nem para reclamar. O próprio Alan Victor também estava por ali. Vai ser atendido pelo médico do Bugre, né? Fora das 4 linhas, o jogador. 2-1, Guarani tá vencendo, mas tá tomando sufoco, hein? É, vai sair Demaca. É, e vai entrar o Eliel. Uma alteração, o Alan Vitor, que está caído lá, e vai ser retirado o Demaca. Isso, e para a entrada do Eliel com a número 36, Alan Victor machucado. E deu para ver ali, Batista, salvo engano, que o Regis está no banco de reservas, assim, com o calção levantado. A impressão de que está fazendo gelo. Falta o Wesley para o CRB, levantou na área, chega bem para tirar, afasta lá atrás Diogo Matheus, a bola caiu com o Tony, ele puxa o contra-golpe do time do Guarani, solta o passe por dentro, círculo central para Andrigo, recolhe, domina, abrindo pela esquerda, vem para Bidu, levantou na área, subiu Maxwell, tocou de cabeça para fora. Pela linha de fundo com os cabelos descoloridos, Maxwell meteu a cabeçada, mas errou o buraco, hein, Marquinhos? Ele meteu a cabeça num tubo de água oxigenada, né? O jogador da equipe do Guarani tentou o cabeceio, não levou sorte, melhor para o CRB. Guarani continua vencendo 2-1, Batista. 41 minutos, ainda não subiu a placa. Guarani na iminência de uma vitória importantíssima fora de casa. Bugre está na 4ª colocação. Não vai ficar muito tempo, daqui a pouco tem Goiás e CSA.
E aí um dos dois que vencer tira o 4º lugar, ou então se acontecer um empate, tira também. E vem pra bola, domina, tentando a passagem, Dudu, olha o time do CRB pra Nicolas Careca, voltou pra Dudu, recebeu, dominou, meteu o pé direito, levantou dentro da grande área, subiu lá atrás. Tira, corta de cabeça, Bidu, mandou pra fora, pra linha lateral, é arremesso pela direita, vem pra bola pra fazer a cobrança, Reginaldo está autorizado, vai mandar pelo jeitão, vai mandar da área, vai usar a força do braço, levantou na área, subiu, Ronaldo Alves tira, chega Maxwell, tirou também, a bola voltou, sobrou, o CRB tá pedindo pênalti, afasta, Ronaldo Alves tira, a bola volta, sobra com Wesley no campo de defesa, o árbitro manda seguir. O VAR está falando com ele, mas ele manda seguir. Vem o Wesley, esticou na ponta canhota, partiu Emerson, vem beira dentro do campo, escapa, tenta levar, sai com bola e tudo, é arremesso lateral para o Guarani bater do campo de defesa. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Heber Roberto Lopes está consultando o VAR, vai marcar pênalti para o time do CRB. Ele faz aquele gesto característico com os 2 dedos, apontando ali o monitor do VAR e agora vai até a beirada do campo. Para você, Tigrão, achou que foi pênalti para o CRB? Achei que não foi, não. Uma bola disputada pelo Maxwell com o atacante da equipe do CRB, se ele tiver visto um toque de mão ou coisa do gênero, mas os dois ergueram o pé, eu acho até que o Maxwell que foi atingido, né? Agora ele vai tentar interpretar aí uma questão de bola na mão ou mão na bola. Olha lá, o pé alto do Maxwell e o pé alto do atacante também. Acerta, não acerta, ele para. Eu acho que o VAR já o convenceu a dar o pênalti. Ponto. Mas ele foi acerta, pênalti, né? acerta o pé, né? Então acertou, Maxwell, sim. ele dá Nesse ângulo agora do VAR, acertou o jogador do CRB. Uma besteira do Maxwell. Ele vai dar na disputa da bola, o jogador do CRB acerta na bola e o Maxwell acerta a panturrilha do jogador alagoano. Ele vai dar o pênalti. Aí o Heber Roberto Lopes, pênalti para o CRB. Uma infantilidade, uma besteira do Maxwell, um jogador sem recurso, com péssima qualidade técnica, deu um pontapé na perna do jogador do CRB e o pênalti está marcado para o CRB, Marcos Luiz. O pênalti ficou caracterizado agora pela imagem no VAR, né, Batista? Não tem nenhuma dúvida, ele realmente atingiu o jogador do CRB. É como você disse, o Maxwell não tem recurso técnico nenhum. Agora, eu não sei se você vai concordar comigo. A culpa do Maxwell fez o pênalti, mas a culpa também do técnico Daniel Paulista que o colocou na partida, né, Batista? O Guarani vencia a partida, dando todo o indicativo que ia ganhar o jogo. Tava até com uma certa tranquilidade, né? Aí... técnico arrebentou. O treinador fez. E outra coisa, né? Por que não colocou na última partida, inclusive ele fez até o gol, colocou o Pablo, né? Entrou, fez gol. E ainda toma cartão. E aí ele vai e coloca o Maxwell novamente, cara. Esse cara não fez nada o campeonato todo. Mexido nas 2 primeiras, né, Gleg? Hein? Nas 2 primeiras. Quando ele tira o Índio e o Regis, ele desarma o meio-campo totalmente. Sim, isso sim. Não, ele errou em todas as substituições. Desarma totalmente. Todas. O Guarani estava na iminência de fazer o 3º gol. O CRB sequer cócegas fazia. O Rafael Martins era mero espectador. Tomara que ele pegue. Tomara que o CRB venha a perder o pênalti. Mas é um jogo onde o 2-0 tava um negócio assim, ó. Muito mais próximo para o Guarani chegar ao 3º do que o CRB de ameaçar qualquer coisa. Mas um absurdo. E a estratégia era ótima. Mas o Guarani imobilizou.
O Guarani acabou totalmente com qualquer chance de reação do CRB. Aí quando o treinador vai e desarma, perde o contra-ataque, perde o meio-campo, coloca Beck a mais, mandando no jogo. Você coloca um Beck a mais aos 46 do segundo tempo, quando você está tomando sufoco. Mas o Guarani dominava o jogo, passeava, estava próximo do terceiro gol. O CRB não conseguia se articular em uma única jogada. E aí ele mexe. A gente cantou a pedrada lá atrás, ó, puxou para cima, hein? Agora, tomou o gol muito cedo, 32, aí um pênalti besta desse daí, não fez ainda, hein? Pênalti às vezes faz, às vezes não. Wesley que vai bater, vai lá, Batista. Pênalti para o CRB, Wesley. 47 minutos, etapa final. Placar de 2-1 para o time do Guarani. Rafael Martins bate palmas. Embaixo dos paus, atento e ligado. Não sai da área, pisa na risca frontal da grande área. Wesley, experiente jogador Wesley. Autorizado. Vai pra bola, rodado Wesley, partiu, paradinha, pé direito, bateu, é gol! Gol do CRB! Ao remo, pois nosso norte e glória. A marca de 48 minutos, etapa final. Muito experiente, com enorme tranquilidade o Wesley, com paradinha de pé da direita, bateu, Rafael Martins estava na bola, mas ela entrou rente ao poste do lado de dentro, e entrou, é o gol de empate. 2 pro CRB, 2 pro Guarani. O detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Muito bem batido, né, Batista? Na base da experiência. Goleiro tentou chegar na bola, mas não deu. Empata o jogo CRB. Me parece ali que o árbitro deu 9. Isso mesmo, 9 minutos, Batista. Mas aí aplicou a regra, né? Tá certinho o Weber Roberto Lopes. Certinho, só que o Guarani tem que estar atento com esses 9 minutos aí, senão vai tomar o gol da virada, viu? Vai tomar o gol da virada. É impressionante, né? Impressionante o que aconteceu com o Guarani nesse jogo. Salvo essa questão física dos jogadores que saíram, se não tiver nenhum problema físico, parece que não, né? Mas Daniel Paulista arrebentou com o time do Guarani. Deu a impressão de que ele não queria ganhar o jogo. O Guarani fazia uma partida calma, tranquila. Essa paixonite pelo Maxwell, inexplicável. É uma loucura de colocar esse Maxwell que eu não consigo entender. E aí puxou o time do CRB que empata o jogo. Tá corretíssimo o Gleger Zorzin. Se não tomar cuidado aí, não sai de mãos abanando. Nem com um ponto, que não é um resultado ruim, mas a derrota indiscutivelmente é muito pior. Corbela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decor, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Tá caído o jogador Diogo Matheus. O jogo está paralisado. Heber Roberto Lopes já foi lá, deu uma olhada, tá tudo certo. Mandou levantar o Diogo Matheus e marcou a falta para o time do Guarani. 50 minutos. 50 minutos do segundo tempo. Thales, ele bate, levanta, ele perto da direita, enfiou a bola no campo de ataque. O time do Guarani vem com Bruno Silva para Tony, ele gira de perto da direita, abriu para Diogo Matheus, se manda pela ponta direita, recolheu, escapou da marcação, tentou levar, foi empurrado pelo Jajá, saiu jogando errado. O Tony pegou e dominou para o Guarani, tentou se livrar da marcação, não conseguiu. A bola volta, reboteada, sobrando com Thales pela direita. O time do Guarani se mantém no campo de ataque, lançamento, a bola tocou no braço do Jajá. O árbitro parou, marcou falta pela direita, falta para o Guarani bater. É uma falta aqui do lado direito, tá chegando o Andrigo para fazer a cobrança, tá pedindo inclusive para que os zagueiros do Guarani avancem para a área e ele vai meter a bola lá dentro, hein, Batista? Falta para o Guarani bater. Vem para a bola Andrigo. Toma posição para o erguimento da bola lá para dentro da grande área. Momento de expectativa.
Há tempo ainda do Guarani vencer o jogo. Autorizado. Zagueirada na área. Andrigo, pé direito, levantou na área. Chega para tirar. Reginaldo, a bola volta para o campo de defesa. Carlão se aproxima da bola, domina e recua. Toca lá para trás para Rafael Martins. Recomeça o jogo do time do Guarani. Rafael Martins dá uma estilingada. Ele perna direita, levanta no campo de ataque. A bola para Eliel. Ele subiu de cabeça, perdeu, recupera. O time do CRB vem com o Reginaldo. Ele domina na passagem lá pela direita. Se manda no campo de ataque. Tentou passe, marcação, chega, tira, afasta. Bidu vai para a linha lateral em arremesso. É pela direita. O time do CRB vem com o Reginaldo. Autorizado. Vai repor do campo de jogo. Levantou lá para dentro da grande área. Ronaldo Alves afasta, joga para fora. Para a linha lateral em arremesso pela direita. É para o time do CRB bater. Vem para a bola se preparando. Cobra, toca a bola, vem pela direita. Domina o Wesley no campo de ataque. Virando pela meia canhota. CRB 2, Guarani também 2. Já passou pela marcação do Diogo Matheus. Entrada na área. Levou na perna direita. Rolou para Nicolas Careca. Chega bem lá atrás a marcação. Ronaldo Alves tira para Bruno Silva. Ele domina, recolhe soltando para Maxwell. Abriu na ponta direita. Lançamento para Andrigo. Levou pro fundo. Preparou, dominou. Girou em cima da marcação. Meteu o pé canhoto. Cruzou na área. Matou no peito. Tony colocou na área. Subiu lá atrás. Tira a defensiva do time do CRB. Voltou para Bruno Silva. Para Tony. Armou o jogo pela esquerda. Vem para Bidu. Pisou na bola. Volta para Tony. Tony no campo de ataque. Domina. Recolhe no círculo central. Abrindo o jogo pela direita. Vem para Diogo Matheus. Lançou para Maxwell. Partiu pela ponta direita. Encarou a marcação. Recolheu. Rolou atrás. Chamou Diogo Matheus. Dominou. Preparou o erguimento da bola. E está cercado. Ele gira o corpo. Dobra a marcação. E encontrou espaço para Maxwell. Erra o passe o Maxwell. Mas a bola vai para fora. No toque do jogador do CRB. É arremesso lateral. Diogo Matheus vai cobrar. Autorizado pela direita. Abdicou da função, deixando-a para Eliel. Eliel tem mais força no braço. Vai lançar na área. Autorizado. Time do Guarani vai na bola parada no arremesso lateral. Coloca 3 na área, 2 do rebote. Eliel levantou a bola na área. Subiu lá atrás. O zagueiro tira. Romão. A bola volta. Apita o árbitro. Não, o árbitro pede calma, não terminou não. É alguma coisa com o VAR. Agora sim, aponta o centro do campo e termina o jogo. Termina a partida no Rei Pelé. Guarani vencia 2-0 com Thales e Regis. Um gol em cada tempo. Júnior Brandão diminuiu e Wesley aos 47 empatou o jogo. 2 para o time do CRB, 2 para o Guarani. A bola parou e vem aí na sequência jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Heber Roberto Lopes, para encerrar o jogo, vou te contar, viu? Parece aqueles maestro de fanfarra em frente ao palanque, né? Um pajé arrependido. Nossa senhora, para entender que tinha terminado o jogo. Todo um ritual, né? Ritual, você vê? Todo um ritual e tal. Olha, 2-2, estava 2-0 o Guarani. Gols Deixa eu ouvir o Regis, vamos Edu. Lá. Opa, vamos lá. Ouvir o que fala o Regis sobre o resultado da partida, né? O Guarani estava vencendo por 2-0, acabou permitindo a reabilitação e o empate por 2-2 em Maceió, no estádio Rei Pelé. Vamos ouvir. Olha, é difícil falar num momento desse. Acho que uma equipe que está buscando coisas grandes na competição como é a nossa, a gente não pode vacilar igual a gente vacilou, né? Mas quando ganha, ganha todo mundo, quando empata, empata todo mundo, e quando perde também, perde todo mundo. Que sirva de lição, né? Restam ainda aí 8 rodadas para terminar o campeonato. A gente vai pensar jogo a jogo e a gente precisa pontuar. Se a gente quer chegar no nosso objetivo, a gente precisa mudar a postura e
e trabalhar quieto para reverter essa situação, porque são 2 pontos aí que vai fazer muita falta pra gente. Com certeza, né? Vai fazer muita falta. Tá aí o Regis. Guarani poderia ter conquistado aí 3 pontos em Maceió. Não é o pior dos mundos, né? 1 ponto fora de casa é sempre importante, mas deu uma vacilada a equipe do Guarani, hein, Edu Pinheiro? Olha, Thales 1-0 a 7 minutos de cabeça após escanteio cobrado pelo próprio Regis. Segundo tempo, 2-0 Guarani, gol do Regis, um contra-ataque, começa com ele. Aí ele passa pro Alan Victor pra Bidu pra Regis, finaliza 2-0. A 32, o primeiro gol do CRB, Júnior Brandão. E a 48, o pênalti, que o VAR viu, o pênalti do Maxwell em Guilherme Romão. O Wesley bateu, empatou 2-2. Guarani é 6º colocado com 46 pontos. Está nesse momento a 3 pontos do próprio CRB, que tem 49. Portanto, o Guarani não consegue ultrapassar o CRB. Estava ultrapassando, mas cedeu o empate. E agora o Guarani pode ser ultrapassado pelo CSA, que tem 46. CSA joga em Goiânia com o Goiás daqui a pouco. E o Vasco, que tem 43, também pode ultrapassar o Guarani. O Vasco joga amanhã em casa contra o Coritiba. Se por acaso o Vasco vencer, vai a 46 e 13 vitórias. E com isso ultrapassaria o Guarani. Bugre que volta a jogar quando, Marcos Luiz? Volta a jogar... Sexta-feira contra o CSA em casa com a presença do torcedor, Edu. Confiança, né? Aliás, eu falei CSA porque a gente estava falando do jogo Goiás e CSA, aqui, né? Contra o Confiança, sexta-feira, 7h. Beleza, muito bem. Vamos lá, Tigrão, vamos comentar então? 2-2. Daqui a pouquinho com a entrevista do técnico Daniel Paulista, Edu. Daqui a pouquinho, verdade. Você volta daqui a pouco. Um grande abraço. Aliás, se bem na votação do craque já. Sim. Muito bem. Tigrão, vamos comentar então. Estava 2-0, cedeu empate, final CRB 2, Guarani também 2, Tigrão. Olha, Edu, a gente tá nesse negócio faz bastante tempo, né? Você tá até um pouco mais tempo que eu. Acho que você começou em 82, né? Foi, 82, isso. Eu comecei em 84. 84. Você está até há mais tempo que eu, mas é bastante tempo já, né? É uma vida aí. E eu não me lembro, com todas as partidas de futebol que eu já comentei, de jogos que eu estava vendo por ser apaixonado por futebol, sem estar trabalhando, de jogos que eu vi mesmo antes de militar na imprensa, no rádio. Eu não me lembro de um jogo que estivesse tão na mão e que por uma intervenção do treinador, mas uma intervenção desastrosa, tivesse acontecido o que aconteceu em Alagoas, hoje em Maceió, no estádio Rei Pelé. E olha que o treinador armou magnificamente bem o time, posicionou magnificamente bem o time, abriu 2-0, mas mandava no jogo, mas não corria nenhum risco, mas encurtava todos os espaços do adversário. O adversário não conseguia se articular, não tinha espaço para jogar. E aí ele vai e puxa o time para dentro da sua grande área. Eu não sei se ele queria que a gente chegasse aqui depois agora, exatamente nesse momento do comentário, e viesse dizer que ele foi estrategista, que ele abriu vantagem e depois fechou totalmente, fez um muro e aí imobilizou o CRB, porque a estratégia dele foi perfeita no momento em que ele sobe a altura média do time. Eu não sei o que ele pensou. A coletiva dele pode, de repente, claro, ele sendo verdadeiro, pode minimizar essa tragédia que aconteceu, que compromete drasticamente a campanha do Guarani. Eu disse ontem e hoje, no Bandeirantes Esportiva, que pela classificação, esse é o tipo do empate fora, mas isso ontem e hoje à tarde, bem antes do jogo, é o tipo do empate que eu não considero bom, por ser contra quem é. Por ser contra um adversário direto e que está 3 pontos na frente, pô. Então você empata, você tem uma rodada a menos para descontar e o cara continua 3 pontos na sua frente. Então esse empate, quando o Regis tentou aí dar uma dourada na pílula, mas esses 2 pontos podem fazer muita falta lá na frente. É um empate com sabor mais amargo do que uma derrota. Não há nada a ser comemorado. E eu vou dizer de novo,
O time estava com o jogo na mão, mas com uma tranquilidade, mas com um controle das ações e bem articulado. O CRB, nós cantávamos essa bola quando estava 1-0. Olha, eles vão começar a sair. Ou encontram o empate 1-1 ou não fica assim. Eles vão tomar o segundo já. No primeiro lance, uma jogada maravilhosa. O Regis começa, toca no Alan Vitor. O Alan Vitor pro Bidu. O Bidu com uma categoria de um veterano, esperou o tempo certo. Quem é que chega batendo de primeira? O Regis. Um golaço. O CRB baixou a guarda. Foi a knockdown e esperava o golpe fatal, letal, mortal do terceiro gol. Aí o treinador se levanta, eu vejo o Tony, eu falei, mas pra que o Tony? E o Índio fazia uma boa partida tática, acertando os passes, tocando curto, preenchendo bem o espaço, jogando um pouquinho à frente do Bruno Silva. Ele vai, saca o Índio e mete um zagueiro. Eu até falei, eu vou esperar um pouco. Foi uma coisa tão absurda, mas tão absurda, quando ele entrou com o Ronaldo Alves, eu falei, eu quero esperar um pouquinho para ver. De repente ele vai fazer uma invenção tática qualquer aí. Bota o Ronaldo Alves lá na lateral esquerda, traz o Bidu no meio, não sei. Não, mas ele enfiou todo mundo lá, esfregando a bunda lá no goleiro. E aí, esse time do CSA, sem o seu meio articulador, ele é um time abaixo do comum. Abaixo do comum. Né? Que é o Diego, o argentino. Ele é um time abaixo de comum. Ele tropeçava na bola, ele não se achava. Mas ele também não se achava em função do ótimo posicionamento e da ótima estratégia de jogo do Guarani. Então, até o momento em que ele se levantou do banco e mandou trazer, e entraram juntos, hein? O Tony e o Ronaldo Alves. Eu não estou nem questionando o Tony nem o Ronaldo Alves. Eu estou questionando a saída do Regis e do Índio. Aí ele acabou com o meio-campo. Acabou. Ele continuou com o Sávio, Todinho e Alan Vitor, mas a bola não chegou nenhuma vez mais. Nenhuma. E o CRB, que era um time perdido, era um time já conformado com a derrota, percebendo que o Guarani foi jogar dentro da sua grande área, começou a pressionar, dando canelada na bola, errando o passe e tropeçando do mesmo jeito, mas se aproximando. E nós dizíamos isso. Puxou o CRB para cima. Aí, como o gol saiu muito cedo e o jogador mais lúcido e seguramente o melhor jogador em campo pelo lado do CRB foi o Jajá. Muito bom jogador. Pega a bola, tem domínio, parte para cima, balança, sai ventando em cima da bola. Ele jogou mais do lado esquerdo no primeiro tempo e no segundo tempo criou uma jogada belíssima pelo lado direito, driblou dois, correu praticamente em cima da linha de fundo, tocou. E aí o Júnior Brandão, que não marcava gol desde quando a Hebe Camargo era virgem, foi lá e acertou uma pancada, o goleiro ainda bateu nela e saiu o gol a 32. Aí, cara, não tem jeito, né? Você pede para tomar. Então, tem um personagem aí da consagradíssima escolinha do professor Raimundo, que ele dizia assim, pô, mas eu tava indo tão bem, só falta essa para você tirar um 10. Aí ele metia os dois pés no balde, derrubava o leite inteiro depois de ter dado 50 litros. Metia o pé. Foi o que fez hoje o senhor Daniel Paulista. Ele meteu o pé no balde. Mas ele estava com a nota 10. Eu estava propenso a votar nele como o craque do jogo, pela postura tática, pela organização e pela estratégia de jogo do Guarani, que ia fazer 3-0. O Regis ia esticar mais uma bola. Agora, se ele falar, não, mas ele se machucou, eu tive que tirar. Tá bom, então põe o Eliel, puxa o Bidu na meia. Ou põe o Eliel na meia. Pelo amor de Deus, não me vem com o Tony. Pelo amor de Deus, se o Índio tinha amarelo, inventa uma outra. Mas pelo amor de Deus, não me vem com mais um zagueiro contra um time que não exigia absolutamente nada do Guarani, que já jogava com 3 zagueiros, porque o Bruno Silva ficava entre o Thales e o Carlão. O goleiro não fez uma defesa. O goleiro do Guarani foi pegar a bola 2 vezes.
fora algumas saídas onde ele esteve bem, o Rafael Martins, ele pegou na bola 2 vezes, as 2 para pegar no fundo da rede. Foram as 2 que foram. Então, o treinador do Guarani hoje, ele foi do céu ao inferno num piscar de olhos. E eu o responsabilizo, salvo uma justificativa que me convença, diretamente, abertamente, pelos 2 pontos que o Guarani perdeu e jogou na lata do lixo em Maceió. Mas é uma coisa assim, aí, numa bobeira, num equívoco, numa invenção, numa coisa inexplicável, ele desarma, desmonta um time que punha o seu adversário na roda e que fazia com que a torcida fosse embora do estádio. Muitos torcedores do CRB foram embora do estádio porque eles não acreditavam que nada iria acontecer, tal a imensa e insofismável superioridade do Guarani. Aí ele vai e desarma. Então ele é responsável direto. E se disser que o Índio sentiu, não precisava ser o Ronaldo Alves. Se ele disser que o Regis sentiu, não precisava ser o Tony. Ele poderia ter vindo com o Andrigo, só que o Andrigo entrou bem depois e entrou no lugar de um atacante. Se o Regis sentiu, vem com o Andrigo, pura e simplesmente. Se o Índio sentiu, aí o Tony, mas na do Índio. Ou ele poderia trazer o Pablo, que faz também essa função por dentro, que joga como zagueiro lateral direito, que faz essa função por dentro tranquilamente, para compor, para fechar o espaço, para dar velocidade na saída da bola, para dar uma opção de contra-ataque como elemento surpresa. Então, nem uma justificativa que explique tecnicamente ou clinicamente que os 2 jogadores pediram para sair ou tinham que sair, nem isso isenta de absoluta e total responsabilidade o treinador do Guarani pelos 2 pontos que perdeu. Porque se eles pediram para sair, os que entraram não pediram para entrar. A opção foi dele. E eu estou colocando na condicional, que o Regis deu entrevista aí inteirinho. Dava a impressão que tinha fôlego para mais 180 minutos. Então essa é a história do jogo. O Guarani, para mim, perde um jogo ganho. Ele não empatou, não. O Guarani, para mim, perde em Alagoas um jogo ganho. E um jogo onde ele poderia ampliar o marcador a seu favor. E ele botou tudo a perder. Tudo a perder. E olha o que acontece agora. O Guarani vai a 46. O CRB vai a 49. Mantidos os 3 pontos de diferença. O Goiás pode ir a 51. Ou a equipe do CSA pode ir também adiante, a 48, ficando 2 à frente do Guarani. Então imaginem uma vitória do Goiás. O CRB vai ficar à frente com 49 com 3. Ah, mas é pouca diferença ainda. É pouca, mas ela tinha acabado hoje. Não fosse o equívoco, eu não vou usar aqui de expressões chulas, né? Falar de TJ, técnico, juventude, não vou falar isso. Eu vou acreditar na conta de uma infelicidade, de uma leitura tática equivocada, míope e, de repente, de alguma coisa que tomou conta da cabeça dele para que ele fosse comentado depois do jogo. Ó, ganhou, imobilizou, amarrou o CRB e ainda depois que fez 2-0, fechou ainda mais e não sofreu. Aí quando ele puxa para cima, toma os 2 gols e, como diria Tim Maia, bota tudo a perder e bota uma água no chope da torcida do Guarani, que já comemorava uma vitória importantíssima e que o treinador, num ato de loucura, num ato de equívoco inexplicável, perde. Ele perdeu os 2 pontos. Por isso que o Regis disse na entrevista pós-jogo: quando ganha, ganha todo mundo, quando empata, empata todo mundo, não adianta querer procurar culpados, e quando perde, perde todo mundo. Mas esses 2 pontos vão fazer muita falta.
É claro que ele quis dizer que as mexidas arrebentaram com o Guarani, mas eticamente ele deixou nas entrelinhas. Caiu no colo CRB esse pontinho. E o Guarani deixa escapar pelo vão dos dedos uma vitória que estava mais do que assegurada. E ele deixou escapar por uma sandice, para não dizer outra coisa que também termina com isso do seu treinador. Eduardo. Olha, enquanto o Tigrão falava, Greg, eu estava anotando aqui todo o pessoal revoltado aqui do Daniel Paulista, técnico do Guarani. Final 7482, tem o Munhoz do Swiss Park, tem o Tito, o Eugênio do Flamboyant. Eu já recebi 1000 mensagens nas minhas redes sociais. 1000! Ó, o Carlos do final 3150, o Márcio Jardim Miriam, o Celso final 9299, João Paulo de Moraes da Padre Anchieta, o final 4633, é final porque não colocou o nome, tá bom, gente? Tomás do Jardim Aurélia, o Júnior do Flamboyant, Carlos Cavalcante, o Carlos de Hortolândia, o Alexandre de Maceió, o Paulo Bugrino do Chapadão, o Claudemir do Santo Odila, o Fernando, o famoso Jacaré do Parque Industrial, o Marcelo Oliveira Gomes, o Dedé, o Paulo Pieroni, o Antônio Carlos Fonseca, Nildo e seu filho Rafael, e o João da 31 de março, tem mais, o Rodrigo Scavazani, mora no Jardim Ouro Verde, Scavazani, né? Deve ser isso, me desculpa se não for. E aí, Greg, todo mundo bravo, tava 2-0 Guarani, final 2-2. Olha, Edu, a gente, assim, eu acho que o Tigrão já foi, né? Explicou aí, detalhou, disse tudo sobre o comentário, e eu quero dizer que eu concordo 100%. Aliás, 1000% com tudo que disse o Tigrão. Porque, poxa vida, você tá ganhando um jogo de 2-0, na transmissão o Batista até dizia, né? A hora que o CRB faz o primeiro gol, né? 2-0 é um resultado perigoso. Mas, gente, 2-0 é um resultado perigoso. Eu quero estar todo o jogo ganhando de 2-0. Você sabe por que é perigoso? Porque aí acontece que é perigoso para um time que tem um treinador que tem o Guarani, pô. Que fica com medo. Faz 2-0, fica com medo. E aí quer... Olha, ele decepou o time do Guarani, né? O time do Guarani jogando de... Nós falando aqui todo o jogo. Pô, 32 minutos, Edu. Pô, você acha que o Regis não pediu pra sair? Jamais. Jamais. Você acha que o Índio, todos os jogos, o Índio tem jogado... que entra, joga o jogo todo. Você acha que o Índio pediu pra sair? Com o pulmão que tem o Índio? O cara que tem característica de volante. Não pediu pra sair nunca. Ele quis fechar com uma linha de 5 e uma linha de 4. Pra tentar neutralizar. E aí o Alan Al, que não é bobo nem nada, já mete 2 substituições pra espetar os caras lá em cima. E o primeiro gol foi exatamente isso. Né? Ele tomou primeiro que, assim, ele tava bem no jogo, a estratégia bem definida, o time jogando bem, 2-0, com possibilidade de ampliar até, né? Porque a estrutura do time tava montada. A estratégia tava montada e dando certo. Né? Ele tava dando um nó no Alan Al. E o que aconteceu a hora que ele faz essa burrada? Porque não tem outro nome pra isso. Não tem outra explicação. E o torcedor tem toda a razão. Tem toda a razão. Sabe por quê? Porque esse empate pode ter tirado a chance do Guarani de acesso. Se o Guarani vence o jogo como vencia, já tava deixando o CRB pra trás, pô. Tava deixando pra trás. O CRB, com a vitória do Guarani, o Guarani ultrapassava o CRB, já era um concorrente que ficou pra trás. Não dá pra acreditar as mexidas, olha, não dá pra acreditar o que ele vê nesse Tony. Não é perseguição, gente, não é perseguição. Eu fui atleta profissional, entendeu? E assim, o Tony, pode ser que ele deu certo lá na Ferroviária, pode ser que ele saia daqui e dê certo em outro lugar, mas aqui no Guarani ele não deu certo. Pô, a primeira bola que ele foi passar, ele foi dar um lançamento e ele acertou o árbitro que estava a 5 metros dele, pô. Como é que pode um jogador em sã consciência, num jogo pesado desse, vestindo a camisa campeã brasileira, pô? Vestindo a camisa do Guarani Futebol Clube. Pô, o cara tem que ter pelo menos um, sei lá, Edu, olha, pra não falar outra coisa, um pouco de inteligência. Um pouco de
Às vezes o treinador fala, viu? Você lembra quando jogava na várzea? Ou o cara, às vezes tem uns jogadores na várzea, né? Que fica ali, mas só pra vestir a camisa. O treinador chama e fala, rapaz, tá aquecendo aqui, sentiu o tornozelo. Ou tá aquecendo aqui, senti a posterior. Pô, como é que... O que o Daniel Paulista viu no Maxwell, gente? Nós estamos falando isso aqui desde quando esse rapaz chegou aqui. Nós estamos falando todos os jogos que o Maxwell, que ele na teimosia coloca o jogador para dizer que foi, olha, esse jogador foi eu que pedi a contratação dele, então por isso eu tenho que colocar ele para jogar, né? Para mostrar pro torcedor aí qual o jogador que eu indiquei, que foi indicação minha. Mas olha, é um absurdo isso. É um absurdo. O torcedor bugrino não merece. Não merece porque a vitória do Guarani hoje dava chance real de acesso. Chances reais de acesso. E hoje, Edu, com esse empate, na minha opinião, fica um pouco mais distante essa chance. Porque agora o Guarani tem compromissos importantes, difíceis à frente, né? E com concorrentes que estão à frente do Guarani. E ele já tinha largado um para trás e conseguiu entregar de bandeja. De bandeja. Você sabe por quê? Porque um jogador que está concentrado no jogo, porque um jogador que está ligado, que está comprometido, não faz o lance do pênalti que fez o Maxwell. O que o atacante lá do CRB ia fazer? Tava de costa, dando uma puxeta, e o Maxwell vem e chuta ele, a bola, chuta tudo. Entendeu? Isso é falta de concentração, pô. Isso é falta de tranquilidade. Isso é falta no treinamento, o treinador passar isso para os caras. Na pré-eleição, ele passar exatamente... Será que isso foi treinado? É isso que eu tento aqui imaginar. Será que ele falou, olha, nós vamos treinar aqui uma situação que se nós estivermos ganhando, eu vou fazer no jogo, e aí a hora que eu fizer, o time está preparado. Porque a desorganização que virou o Guarani, após as substituições, parece que ele nunca sequer... Colocar 3 zagueiros, eu nunca vi o Daniel Paulista colocando 3 zagueiros. E nós vimos que com a saída do Índio e a entrada do Ronaldo Alves, ele não colocou ninguém para jogar de volante. Ele fez linha de 5. Traz os 2 laterais aqui e 3 zagueiros. E à frente, ele colocou o Tony, Bruno Silva, e aí a recomposição de lado de Alan Vitor até o momento, e depois de Bruno Sávio. E o Todinho lá na frente. Foi exatamente isso que ele fez. E aí depois ele vem e mexe novamente. Mexe novamente tentando arrumar aquilo que tinha dado errado e acabou piorando. Então, Eduardo, é lamentável. Lamentável, e eu fico muito triste em saber que um cara que é estudado, que é um cara que participou aí de todos os cursos da CBF, que é formado pela academia da CBF como técnico, fazer o que fez o Daniel Paulista hoje, né? Tirando, na minha opinião, a chance real de o Guarani brigar por uma das vagas e subir para a Série A, aonde é o lugar do Guarani Futebol Clube. Muito bem, olha, exatamente, Gleger, eu também gostaria de estar ganhando 2-0. Assinado Edivalmir Bravo também com o Daniel Paulista. Aliás, não estou dando conta aqui, gente, muito obrigado pelo carinho, muitas e muitas mensagens. Guarani 6º colocado, 46 pontos. Faltam 8, hein? 8 jogos, 4 no brinco. Confiança, Vasco, Avaí e Goiás. E 4 fora, Sampaio Correia, Vila Nova lá em Goiás, Brasil lá em Pelotas e o Botafogo no Engenhão na última rodada. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam pelo YouTube, Facebook. Alô, Ribeirão Preto, AM 1270, você no bom radinho aqui, AM 1170, nosso muito obrigado. Mais uma vez o WhatsApp aqui bombando, hein? Mas tá bombando mesmo, o famoso 971421493, tá? Na sequência vem um jogo aberto, tem entrevista do Daniel Paulista. Eu acho que vai ser a entrevista mais aguardada, o momento mais aguardado do nosso jogo aberto. Tem a definição, a votação do craque do jogo. Tem o gabarito, jogador por jogador sendo analisado. Vamos até as 10h30, depois vem a Voz do Brasil, tá bom? E aos professores, hein? O dia do professor com carinho, a nossa lembrança, o nosso respeito, a nossa gratidão a você, professor, a você, professora. Tá bom? O nosso beijo no coração, nosso muito obrigado pela dedicação, hein? E aí, Ataúfo Alves, hein? Olha lá. Que saudades. Me ensinou
E quem não tem saudades da sua professora, Dona Lourdes Abraão? Minha professora no Carlos Gomes, década de 60, a gente terminava as aulas e ela nos levava para sua residência para fazer um reforço. A gente atravessava a Anchieta, entrava na Benjamin Constant, ali próximo, estava a casa dela. Ela levava os alunos da sala de aula, inclusive eu, para fazer reforço e não cobrava nada. E ainda dava um lanchinho. Meu Deus do céu, que gratidão. Que Deus a tenha. E vem aí o nosso jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Tem rede balançando. É bola na rede. Com Regis dominando, tocando para Alan Vitor. Ele sai de dentro do círculo central. Arrancou, rolou. Vai para Bidu, dominou, cortou, virou. Regis vai fazer, bateu, gol! Gol! Na marca de 19 minutos passados, etapa final. Um contragolpe de manual mortal. Alan Victor puxou o contragolpe, rolou pela esquerda, levou para a linha de fundo o Bidu e fez o cruzamento no corredor. Entrou na área, Regis, pé canhoto, lado interno, bateu chapando, mandou a bola no fundo do gol do CRB e ela fez Joá! Regis, o artilheiro, faz a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Um golaço desde a estrutura da jogada, desde o início, no contragolpe espetacular até o toque final para fazer um gol espetacular. Regis mandou no fundo do gol, a bola fez Joá! Regis, 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 camisa 78, ele tem o número nas costas, o ano que o Guarani foi campeão brasileiro. Regis, ele estufou a rede e fez o segundo do Guarani. Amplia no Rei Pelé, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Bugre. Guarani 2, CRB 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Você falou há pouco da plástica, Batista, então vamos lá, ó. A origem, com quem foi? Com o Regis. Quem finalizou foi o Regis. O Regis iniciou a jogada, caminhou com a bola, meteu no Alan Victor. Esse levantou a cabeça como se fosse um ponta e meteu no Bidu. Aí o Bidu falou, deixa pra mim, eu vou cruzar. Foi assim que o Bidu fez. Cruzamento no meio da zaga do CRB. E quem apareceu chapando? Regis. Um golaço do Rei Pelé, jogada trabalhada. Tem ali o dedo do treinador. Guarani na frente, 2-0.
do Pinheiro. Já o craque do jogo, porque agora vamos falar de uma coisa gostosa que tem história para contar, hein? Ah, eu adoro uma padoca! Nico Paneteria, desde 1973, trazendo sabor e qualidade 24 horas por dia. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá, tá bom? Sempre aberta 24 horas por dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa, preparado na hora com muito carinho. Deliciosas e variadas sobremesas. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Domingo não tem almoço. E quando é feriado também não tem almoço, mas tem o buffet de café da manhã, aquele balcãozão cheio de coisa para você se deliciar no buffet, tá bom? Olha, saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas, Coxinha Enanico. Novidade no pedaço, o Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. E se ligue nos horários, hein? Espaço Kids, sexta-feira, das 19 às 23, sábado e domingo, das 9 às 14 e das 19 às 23. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114 6964, 99114 6964, ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. E atenção, companhia! Nico Paneteria! Aê! Na Bandeirantes, o craque do jogo. 21h36, o craque do jogo. Ouvimos aí o belo gol do menino Regis, marcando 2-0, mas houve um empate aí do Júnior Brandão, né, fazendo o primeiro, e o Wesley empatando a 48 de pênalti. Final, CRB e Guarani 2-2. Oi, amigo Batista, já coletiva do Daniel Paulista, o craque do jogo. Voto no Regis. Pra mim, Edu, ele foi o craque do jogo, marcou um golaço, ele que iniciou essa jogada lá atrás. A complexidade da jogada inteira foi iniciada com o Regis, que depois chegou lá na área e bateu de chapa e fez um golaço. Pra mim, Regis, o craque do jogo, Edu. Pra você, um grande abraço, amigo Batista, e bom trabalho na TV amanhã, hein? Muito obrigado. 5 da tarde, o Olho da Band estará lá no Novelli Júnior, em Itu, Ituane, Paysandu, um jogaço. E estarei com Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e o Gleger Zorzin na transmissão de amanhã. Começa um pouco mais cedo, né? 15:45, mas a bola rola às 5 da tarde. Lembrando que amanhã tem jogo aqui na Rádio Bandeirantes também, 4 da tarde, um pouco mais cedo, com Leandro Boles. Ponte recebendo o Náutico com a presença da torcida. Quase 2.000 ingressos já foram trocados, portanto, presença boa de público, pelo menos está dando esse indicativo, para o jogo de amanhã. Grande jornada esportiva na Rádio Bandeirantes e na TV Band. Edu, foi um prazer. Ô, meu querido, todo meu, hein? Estar contigo. E olha, aqui pelas minhas redes sociais também estou recebendo centenas de mensagens, também pelo WhatsApp. Bugrinada nervosa, todo mundo irritado com o treinador. Se eu for falar no ar aquilo que falaram aqui mandando mensagem para mim, vai ter que tirar a rádio do ar. Então é melhor não falar, porque aqui nas redes sociais, né, inbox, acaba ficando aqui e ninguém fica sabendo, e também depois não rola processo. Mas, meu amigo, foi um prazer. Ô, meu querido, todo meu, viu? Estar contigo. Um abraço, Edu. Pra você também, grande Batistão, contagem regressiva, faltando 6 dias para o aniversário do Batista. Olha, gol do Goiás, Alan Dias, em Goiás 1, CSA 0. Goiás, nesse momento, terceiro colocado com 51 pontos. Oi, Tigrão, 2-2, CRB e Guarani, o craque do jogo.
Se ele não tivesse mexido no time, é incrível isso, né? Guarani dava uma aula de futebol. Aí, vaca leiteira, né? 20 litros, depois mete o pé no balde. Então, eu não vou falar nada do treinador, já falei tudo que eu tinha para dizer. Regis, o craque do jogo, conceito bom. Beleza, muito bem. Pode dar o Gleger, o craque do jogo, o Gleger, o Regis tem 2 votos. Terceiro voto, Regis, o craque do jogo. Marcos Luiz, votando no craque e a coletiva. Regis, pra mim, o craque do jogo, nota 7. Tá começando aqui a coletiva do Daniel, a gente vai abrir a coletiva. Primeiro, Daniel, boa noite. Né? Enquanto o Regis estava em campo, deu a impressão para nós que o Guarani estava encaixado. A partir do momento que você tirou o Regis, você chamou o CRB para cima. E gostaria que você também explicasse as alterações que foram processadas, se elas surtiram o efeito que você esperava, Daniel. Bom, boa noite. Primeiro que o nosso sentimento aqui, não tenha dúvida que é um sentimento de frustração pelo que foi o jogo, né, pelo desenho da partida onde nós tínhamos o placar em vantagem até quase os 30 minutos do segundo tempo, controlávamos o adversário, que é um bom adversário, pela briga direta por essas 4 primeiras posições, jogando fora de casa, e infelizmente tudo mudou, né, a partir do primeiro gol do adversário, especificamente desse momento que você fala sobre as substituições. O próprio Regis, o próprio Índio foram jogadores que pediram substituição, que não conseguiram suportar a partir daquele momento mais o desgaste da partida, porque foi um jogo muito intenso, de muita entrega, de muita pegada. E naquele momento, faltando 15 minutos, com 2-0 sobre o placar, nós já fizemos esse tipo de alteração em outras oportunidades, mas infelizmente hoje nós coletivamente falhamos nesses 15 minutos finais, nos desconcentramos, foram momentos onde o adversário, em algumas falhas que não podem acontecer, em momentos extremamente decisivos, o adversário encontrou o primeiro gol, a torcida cresceu, o adversário cresceu. Infelizmente, as alterações, os jogadores não conseguiram entrar num ritmo que a partida exigia, né? Infelizmente, isso acontece, né? Nós temos que sair daqui, lógico, com esse sentimento de frustração, que poderíamos ter conquistado a vitória pelo que a equipe jogou, pelo que a equipe produziu, pelo aquilo que foi o jogo, mas infelizmente do outro lado também tinha um adversário com qualidade. Infelizmente hoje nós saímos com esse empate, com sabor de derrota, mas que nos mantém na briga. Vamos continuar focados na próxima partida agora dentro de casa para fazer valer o manto de campo e tentar buscar mais uma vitória. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Daniel, você acha que você errou quando você fez as alterações, tirando o Regis e também o Índio, e colocando jogadores mais defensivos? E aí, muito cedo, o Guarani, quando sofre o gol, traz o CRB para cima e fica sem poder de armação? Não, eu acho que foi uma substituição que nós já fizemos. E a gente fazer uma análise, né, depois do resultado, depois do que acontece, eu acredito que seja precipitado, né? Eu acho que, da mesma forma que se tivéssemos ganhado, a equipe tivesse suportado os 15 minutos finais e tivesse buscado a vitória, talvez o comentário seria outro. Mas as alterações foram por um motivo maior, não foi uma situação que nós ali determinamos. O Regis sentiu o desgaste do jogo, o Índio em seguida também pediu substituição. Dentro das características de atletas que nós tínhamos à disposição, nós tentamos colocar o Tony, que era o único volante, mas é um volante de um pouco mais de ofensividade, tentando buscar um melhor passe, porque não tínhamos um homem com a característica específica como o Índio, de dar uma marcação, como ele vinha fazendo, ele e Bruno Silva, fazendo uma marcação muito boa pelo meio campo, e a entrada do Ronaldo especificamente para ganhar nessa bola aérea, mais um jogador de cruzamento de área, já que a equipe do CRB chegava em momentos desses de escanteio, bolas paradas, laterais colocados dentro da área, mas infelizmente as coisas não deram certo. Isso faz parte, lógico que nós assumimos a responsabilidade nesse aspecto, jogadores também assumem a responsabilidade pela execução do que foi feito aqui, principalmente nesses minutos finais, que com certeza nos custaram essa vitória, que seriam extremamente importantes nessa busca pelo acesso, mas diante de todos os problemas ainda conquistamos um ponto, e esse ponto tenho certeza que vai ser importante nessa caminhada final, já que agora a gente volta para dentro de casa, onde a gente tem que buscar fazer mais uma vitória.
Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Um empate que acaba sendo amargo e eu queria que você fizesse uma análise do comportamento do Guarani durante o jogo, tanto no aspecto defensivo como no ofensivo. Era aquilo que você esperava para um jogo fora de casa? E mais, esse comportamento defensivo é aquilo que você espera nos jogos fora de casa? Bom, eu acho que o Guarani fazia um jogo controlado, um jogo maduro até o primeiro gol do adversário, onde controlava as ações, o adversário pouco criava somente em situações de bola parada. O Guarani fazia um jogo extremamente eficiente, porque vencia o jogo por 2-0, e isso foi muito importante. Nós trabalhamos que a cada jogo tem que ser montada uma estratégia, principalmente perante o adversário, e quando nós viemos aqui para jogar em Maceió, um confronto direto contra um adversário que está na nossa frente, né, também brigando por melhores colocações, dentro da estratégia montada, ela surtiu efeito, principalmente até os 30 minutos do segundo tempo, que foi praticamente onde saiu o primeiro gol do adversário. A partir daí, infelizmente, a equipe se desencontrou, perdeu a confiança, se desorganizou dentro de campo, o adversário, consequentemente, cresceu também após o primeiro gol, mas eu acredito ainda que se tivéssemos um pouco mais de concentração, em momentos extremamente decisivos, talvez nós tivéssemos conseguido segurar essa vitória, e a gente sai daqui com esse gosto amargo, com insatisfação pelo resultado, pelo aquilo que foi produzido pela equipe dentro de campo, mas a gente não tem o que lamentar, nós temos que focar agora na próxima partida e buscar esses pontos que nós perdemos hoje aqui dentro de casa na próxima rodada. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, você assume a responsabilidade pelo empate do Guarani hoje, o time que tinha a vitória nas mãos depois das suas alterações, chamou o CRB para cima do Guarani. Você entende que você acabou se equivocando nas alterações? Não, de maneira nenhuma. Eu assumo a responsabilidade pelo resultado, pelo momento que a equipe vive, por tudo que acontece aqui dentro. Com certeza o treinador, ele é o comandante, né? Ele que assume as decisões. E nós avaliarmos um momento de substituição como responsável por aquilo que aconteceu, da mesma forma também que no contra o Londrina nós fizemos alterações e os jogadores que entraram foram muito felizes nos momentos que tiveram as suas oportunidades. Infelizmente, por uma necessidade, as alterações que nós fizemos dentro daquilo que a gente tinha disponível foi sempre na intenção de, naquele momento, com 2-0 sobre o placar, uma equipe extremamente de potencial que enfrentávamos dentro da casa do adversário, com a presença de um bom público, mas infelizmente as coisas não aconteceram da maneira como a gente esperava. Nós assumimos essa responsabilidade do momento que nós atravessamos, levamos um ponto para casa, que poderia ser 3 pelo que a equipe produziu, mas vamos seguir trabalhando, focados aí no que a gente tem que melhorar, e hoje ficou uma prova que a gente não pode cometer esses erros, independente de esquema, independente de modelo de jogo, em 15 minutos finais, nós, em momentos extremamente decisivos, tomarmos os gols que nós, infelizmente, tomamos hoje, que tem que servir de muito aprendizado, de lição, que uma equipe que quer buscar uma dessas 4 vagas de acesso não pode cometer esses erros que foram cometidos aqui, principalmente quando você enfrenta uma equipe de qualidade como a equipe do CRB, de um poderio de atletas extremamente capacitados, atletas de muito potencial, uma folha de investimento extremamente importante nesse momento, e a gente vai seguir trabalhando, agora focar em cima do jogo contra a equipe do Confiança, que é o que a gente tem que fazer, e tentar buscar mais 3 pontos para crescer na competição novamente. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Daniel, você acredita que pode ter comprometido a equipe do Guarani pelas substituições e a mudança do esquema tático nessa segunda etapa? Olha, como eu já disse, né, nós vamos estar comentando em cima do resultado, né? Na partida anterior nós fizemos uma alteração muito parecida de ter um meia como um articulador solto na frente com 2 jogadores de velocidade, e a situação fluiu, né? O objetivo foi alcançado. Hoje, com o resultado a nosso favor, onde nós tínhamos uma ampla vantagem no aspecto de
naquele momento da partida, nos minutos finais, o adversário ainda se expôs, o adversário ainda nos dá mais os espaços para o contra-ataque, mas infelizmente nós não fomos eficientes, nós não conseguimos reeditar o mesmo patamar que estávamos fazendo até o primeiro gol do adversário, tendo uma consistência defensiva, saindo para o ataque em momentos extremamente decisivos e sendo efetivo, mas infelizmente a equipe se perdeu após as alterações, perdemos a confiança nesses momentos, e isso foi extremamente decisivo para nos ter custado essa vitória, onde a gente acaba levando um ponto para casa. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Daniel Paulista, que lições você leva desse jogo que teve uma montanha-russa de emoções, né? O começo intenso, agora acabou tomando empate no final. Que lições que você leva desta partida, desta noite? Olha, acho que todo jogo é um aprendizado e o futebol ele faz isso, né, diariamente. Eu acho que é uma lição que a gente tira hoje, porque a gente não pode se perder emocionalmente em estrutura de jogo, em momentos extremamente defensivos, onde nós tínhamos o controle da equipe, principalmente numa reta final, como uma equipe contra uma equipe extremamente qualificada que é o CRB. Eu acho que essa é a grande lição que a gente tem. Se uma equipe quer buscar o resultado, quer buscar o avanço, né, para a Série A no ano que vem, nós não podemos cometer erros extremamente decisivos, mediante uma apresentação que a equipe fazia, conquistando o resultado por 2-0, e infelizmente falhamos nesse aspecto, assumimos essa responsabilidade juntamente com os atletas, e poderíamos ter saído daqui com a vitória pelo que a equipe produziu, mas infelizmente o futebol você pagar caro por erros, e esses erros nos custaram talvez a vitória hoje, mas nós também temos que ver as coisas positivas que aconteceram em alguns momentos, né, principalmente no primeiro tempo, no início do segundo tempo, a equipe se portando muito bem perante um adversário muito difícil. Sai daqui somando um ponto, é lógico que frustrado pelo que foi a questão do jogo todo, mas levamos um ponto e seguimos aí no trabalho, agora focar o confiança na próxima rodada. Albert Cavalcante, canal Estudante Anterior. Boa noite, Daniel Paulista. O Guarani vencia o jogo placar de 2-0, o Guarani mandava no jogo, e quando houve a mexida, né, ainda mais com a saída do Regis e também do Bruno Sávio, o CRB cresceu. Gostaria que você explicasse as mudanças e na sua visão, se teve um efeito negativo em relação ao jogo e também aos torcedores. Bom, é aquilo que eu já comentei. Acho que as duas primeiras alterações do Regis e do Índio por necessidade, né, não tinham mais condições de estar em campo, pediram a substituição, sentiram o desgaste e a intensidade do que foi a partida. Nós, naquele momento, entendemos que era um momento de sermos um pouco mais preservados, de dar uma carga maior a uma bola aérea, por isso da entrada do Ronaldo, e também tentar dar mais liberdade ao Bidu e ao Diogo, onde foi, inclusive, que o segundo gol acabou saindo, com uma boa arrancada do Bidu pelo lado esquerdo. Mas, infelizmente, na prática, isso não aconteceu, e defensivamente a gente acabou falhando nos momentos extremamente decisivos. O adversário cresceu, o adversário também tem qualidade, tem muito potencial, é ao nosso lado um dos melhores ataques da competição, e nos momentos decisivos nós acabamos falhando, principalmente nesse final de partida. Acho que isso tem que servir de lição, de aprendizado, para que a gente possa não cometê-los, para que, se a gente quer mesmo brigar por uma dessas 4 vagas, a gente não pode estar falhando dessa forma, em busca de uma dessas 4 vagas. Isabela Sabélico, Tati Record TV. Daniel Paulista, boa noite. O que faltou para o Guarani conquistar a vitória? Faltou talvez a maior intensidade nos minutos finais, a concentração nos momentos extremamente decisivos, e não falhar, principalmente quando tínhamos já o controle do jogo em 2-0 e falhamos defensivamente em alguns pontos, que isso não pode acontecer, principalmente o jogo se caminhando para o final e a gente tendo o controle da partida no placar, na entrega, e totalmente preparada dentro de campo para uma estratégia de minutos finais num contra-ataque, ainda encontrar mais gols, mas infelizmente na prática isso não aconteceu. A equipe deixou a desejar nesse ponto, pagamos caro por isso, e vamos seguir trabalhando. Seguir trabalhando agora, o foco é a partida contra o Confiança.
Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Daniel, no primeiro tempo, o trio de ataque do Guarani apareceu bem pouco, foi pouco acionado, né? E no segundo tempo, as mexidas foram mais no sentido de se resguardar depois do segundo gol. Para você, faltou a efetividade no ataque? O Guarani ficou abaixo no quesito produção ofensiva, desde o seu meio-campo até os 3 do setor ofensivo? Não, eu acho que, assim, por se tratar de um jogo fora de casa, com contra um adversário também de um nível técnico muito bom, que disputa, né, uma dessas vagas pelo acesso, acho que a nossa apresentação foi boa. A equipe tentou jogar, o adversário, lógico, também em alguns momentos nos bloqueia, nos dificulta, mas conseguimos criar boas oportunidades, conseguimos criar boas triangulações, boas aproximações, jogadas extremamente interessantes. Poderíamos melhor até aproveitar essas oportunidades, mas são situações do futebol. Hoje, acho que o que a gente lamenta mais é na questão do final do jogo, dos minutos finais, termos caído de rendimento no aspecto coletivo, em falhas individuais e falhas coletivas que foram determinantes para que o adversário encontrasse 2 gols e conseguisse buscar o empate, e a gente sai novamente frustrado daqui, porque tínhamos o controle, tínhamos o resultado e a apresentação sobre o nosso domínio, e isso que nos custou caro hoje. Lucas Leme, Rádio Web Futebol Show, Daniel Paulista, boa noite. A minha pergunta é simples: como recuperar a moral e o emocional para o jogo contra o Confiança, depois desse jogo ganho, né, que o Guarani estava na mão? Eu acho que a equipe já mostrou, dentro da própria competição, que é uma equipe muito forte no aspecto técnico e psicológico. Eu acho que hoje nós temos a total consciência que poderíamos ter saído daqui com a vitória. Agora, não existe terra arrasada, existe um momento da competição. Nós enfrentamos um adversário extremamente capacitado também e que nos dificultou dentro da partida. É lógico que nós assumimos que, pelo que foi o desenho do jogo, pelo que foi a tônica da partida, a vitória esteve muito mais próxima da gente. E nos minutos finais, nós, infelizmente, nos perdemos no aspecto psicológico, no aspecto coletivo, falhamos em momentos extremamente decisivos, e isso não pode acontecer numa equipe que quer subir, que quer buscar uma dessas vagas. Mas, assim, faz parte do futebol. Nós temos que assimilar o que aconteceu aqui, trabalhar os dias que vamos ter pela frente, focar agora no que a gente pode fazer, que é enfrentar o Confiança dentro de casa, para tentar buscar mais uma vitória que será extremamente importante na busca por uma dessas 4 vagas, que é o que nós vamos fazer a partir de agora, todas as nossas forças voltadas para essa apresentação, para essa busca de mais uma vitória, e que é o que a gente tem que fazer, né? Hoje vamos virar essa página, infelizmente não saímos daqui com a vitória, mas como eu disse, se talvez no futebol é muito difícil de ser interpretado, mas se antes do jogo nós tivéssemos a opção de, num momento, se falasse num resultado de igualdade aqui, tenho certeza que muitas pessoas poderiam aceitar. Mas o Guarani, em momento nenhum, ele joga pelo empate, ele sempre jogou para cima, ele sempre jogou buscando a vitória. Haja visto o que fez aqui hoje mais uma vez, tentou buscar a vitória, mas infelizmente, por algumas circunstâncias que aconteceram dentro da partida, isso não foi possível. Levamos um ponto contra um adversário direto, e agora, dentro de casa, procurar fazer nossa parte, dentro de uma partida também que vai ser extremamente difícil, fazer valer mais uma vez o nosso mando de campo, com o apoio do nosso torcedor, para que a gente possa ir a cada rodada, nessa reta final, tentando encontrar e alcançar uma dessas 4 primeiras colocações. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, quando você tirou o Júnior Todinho para colocar o Andrigo, você já tinha percebido que tinha errado ao acabar com o meio de campo do Guarani nesse jogo? Obrigado, boa noite. De maneira nenhuma. Primeiro que eu acho que a gente não tinha acabado com o meio do campo, em hipótese nenhuma. Eu acho que nós, naquele momento, como eu disse, né, analisar depois do que aconteceu é fácil, mas no jogo específico, eu cito o exemplo do jogo contra o Londrina, onde nós fizemos uma alteração muito parecida. Nós tiramos um homem de referência, trouxemos um meia de qualidade de passe para ser mais solto nessa condição de uma enfiada de bola, onde nós tínhamos o jogo ao nosso controle, né, ser mais seguro no aspecto defensivo. O adversário vinha com muita força para frente e ia nos dar esse espaço
para que o Andrigo achasse, com a sua qualidade, bons passes para o Alan, para o próprio Sávio, depois para o próprio Maxwell e até mesmo para o próprio Eliel, que foi a nossa última substituição, já que o Reginaldo era um atleta que atacava muito pelo lado esquerdo. Mas, infelizmente, as coisas não aconteceram como a gente previu, como a gente esperava. E isso faz parte do futebol, principalmente você tendo do outro lado um adversário de extrema qualidade. Então, sirva de lição, sirva de aprendizado, de muita reflexão, e todo jogo nós fazemos isso, uma reflexão daquilo que está acontecendo, daquilo que aconteceu, para que no próximo jogo a gente consiga segurar o resultado positivo, como agora nós vamos juntar todas as nossas forças para atacar contra a equipe do Confiança e buscar mais uma vitória. Daniel Paulista, vai ter que ter muita reflexão mesmo, né, para tentar resolver a situação. Edu, os jogadores voltarão naquele corujão que a gente pega, né, na madrugada. Técnico Daniel Paulista já preparará o time a partir de segunda-feira. Jogo contra o Confiança na sexta. Técnico Daniel Paulista podendo aí ter a volta do Rodrigo Andrade, jogador que não participou da partida de hoje porque estava suspenso, e também do Júlio César, atleta que foi preservado por conta de um desconforto muscular. Edu. Rapidamente explicando para o ouvinte que os repórteres não estão presenciais, né? Então não, ainda não. Quando o Marco Cruz manda a sua pergunta, os outros não sabem a pergunta que você mandou. Não sabe, não sabe, não tem como. Então é por isso que repete. Às vezes repete a pergunta, né? O tema é o mesmo, né? Mas a forma que é colocada que é diferente, né, Edu? Marquinhos, um abraço, viu? Até a próxima. É um prazer enorme trabalhar com você, Edu. Um abração. Trabalho, tchau, obrigado. Um abraço. Olha, Brasil de Pelotas e Vila Nova tá 1-1. Rafael fez 1-0 Vila. O Brasil de Pelotas em casa empatou com o Erisson. Estamos no primeiro tempo. E lá em Goiânia, vence o Goiás. Gol de Luan Dias. Goiás 1, CSA 0. Aqui CRB 2, Guarani 2. Guarani é sexto colocado com 46 pontos. Nesse momento está a 4 pontos do quarto colocado, que é o Avaí, tá? O Guarani pode ser ultrapassado pelo CSA, que pode virar o jogo lá contra o Goiás, e pelo Vasco, que tem 43, pode chegar a 46, e número de vitórias, deixa eu ver. Mas o Avaí ainda não jogou, né, Edu? O Avaí não jogou, é situação de momento, né? Diferença de quantos? 4 pontos, né? 46 para 50, 4 pontos. O Vasco, 43, vai pegar o Curitiba em casa. É um jogo difícil, mas se o Vasco vencer, empate Guarani 46, número de vitórias ficaria 13 do Vasco contra 12 do Guarani, por isso que o Vasco ultrapassaria o Guarani. Vamos seguindo com o nosso jogo aberto. Tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo, se é que teve, e o gabarito, hein? O conceito jogador por jogador. Agora 22 horas e 1 minuto. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. No Rei Pelé e Marcel, Guarani entrou com Rafael Martins, Diogo Matheus, Thales Carlão e Bidu, Bruno Silva Índio e Regis, Alan Victor, Júnior Todinho e Bruno Sávio. Lembrando que o Júlio César foi preservado, não viajou, por isso que entrou aí Alan Victor, e optou aí o Daniel Paulista pelo Carlão e não pelo Ronaldo Alves, que entrou depois, tá? Rodrigo Andrade, volante, não jogou suspenso. Bem, a primeira alteração aconteceu a 24 do segundo tempo, estava 2-0 Guarani, saiu Regis, entrou Tony, saiu o Índio para a entrada do Ronaldo Alves. Depois tivemos aos 34, sai Júnior Todinho, entrou Andrigo e saiu Bruno Sávio, entrou Maxwell. E a 40 minutos saiu Alan Victor, entrou Eliel, a equipe do técnico Daniel Paulista. CRB com Diogo Silva, Reginaldo Gum, Roberto, depois Everton Páscoa e Guilherme Romão, Claudinei, depois Dudu, Jean Patrick, depois Wesley, Pablo Diego, depois Emerson e Renan Bressan, depois o Júnior Brandão, Jajá e Nicolas Careca. A equipe do técnico Alan Aal. Apitou Eber Roberto Lopes, o catarinense de 49 anos, cartão amarelo. Jogadores do Guarani amarelados: Bruno Sávio, Índio, Maxwell, Ronaldo Alves
E do CRB amarelados, Nicolas Careca e Guilherme Romão. Vamos aos gols, hein? Thales de cabeça, após escanteio cobrado por Regis, a 7 minutos de jogo, 1-0 Guarani. Segundo tempo, estávamos a 19 minutos, Regis, bonito gol, 2-0. Depois a 32, Júnior Brandão, o primeiro do CRB. E aos 43, o VAR para o jogo e sinaliza. Heber Roberto Lopes vai ver e vê o pênalti que o Maxwell do Guarani fez no Guilherme Romão. Pênalti cobrado a 48 por Wesley, empatando. O final, CRB 2, Guarani também 2. A ficha técnica aqui na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. 61 anos servindo você. Os melhores preços e ofertas sensacionais. Café Aviação 500 gramas, 16,99. Cerveja Heineken lata 350 ml, 3,89 cada para cliente Taquaral Mais. Acém bovino resfriado, 26,98 o quilo. Ofertas válidas até 17 de outubro. Acesse supermercadotaquaral.com.br e confira uma festa de ofertas esperando por você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de outubro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 23 de outubro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração a ser mais forte. Seja sócio campeão. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Meus amigos, o problema é que foi um jogo sem defesa, Zorzi. Não teve assim, olha, só para justificar, vamos aqui, o lance 3, por favor, o Alexandre Almeida, 41, primeiro tempo, estava 1-0 Guarani, o Diogo Matheus do Guarani vai cobrar uma falta, vamos ouvir. Momento de grande expectativa, autorizado, vai pra bola, o meu coração está pedindo gol. 3 na barreira, Regis e Índio, partiu Diogo Matheus, pé direito, levantou na área, Diogo Silva, espalma, tira, então, o Diogo Silva, goleiro Zé Ribeiro, ele se jogou, mas essa bola ia pra fora, viu? Ia pra fora, eu tenho a pensão que ia pra fora. Foi um corte, aquele corte que o zagueiro não corta, então cortou o goleiro, entendeu? Vamos lá, agora eu tenho 2 aqui pra justificar, fraquinho, vamos lá, o Alexandre, lance 4, 9, segundo tempo, continua 1-0 Guarani, Bruno Silva roubou uma bola que jogou o Bruno Silva, hein? Roubou uma bola e entrega pra quem? Quem que vai chutar? Vamos ouvir, oi Batistão. Encarou a marcação no pé de ferro, perdeu, recupera Bruno Silva, rolou Alan Victor, pé canhoto, bateu pro gol, pega Diogo Silva. O chute não saiu forte na perna canhota, Alan Victor queimou pro gol. Diogo Silva. Mas foi uma bola entrada da área, tinha que encher o pé, não pegou legal, saiu fraco e depois a 12 minutos, continuava 1-0 Guarani, Bruno Sávio, chute cruzado, hein, Batistão? Dominou pelo setor esquerdo, soltando para Alan Victor, volta atrás para Índio, para Regis, que vem no corredor, para Bruno Sávio, pé direito, bateu, surpreendeu, bateu por baixo, pega Diogo Silva. O chute saiu fraco. Jorzinho, é o seguinte, não teve, quer dizer, defesa não teve, tudo fraquinho e tal, você não precisa votar também, se você achar que não teve, vai. O quadro é defesa do jogo.
os lances para justificar pro ouvinte que não teve a oportunidade de acompanhar, que não teve defesa. Não teve. Mas o senhor não precisa votar também. Eu vou votar na primeira opção lá, que o Diogo Silva, apesar de a bola ter ido fora e tal, vai lá e faz uma defesa plástica, digamos assim. Sabe o que é? O goleiro tirou, que também não sabe quem estava atrás. Exatamente. Né? Vai que tem alguém entrando no segundo pau, ele fez a parte dele. Exatamente. Mas a bola não iria pro gol, mas ele fez a parte dele. E fez o movimento correto, jogando a bola, expulsando a bola para fora da área, né? Então por isso eu vou dar a defesa do jogo para essa aí, ó, do Diogo aí. Perfeitamente. E aí, Tigrão, você fica com qual? Na ausência de tu, vai tu mesmo. Lance que o Batista descreveu exatamente assim. Momento de grande expectativa. Autorizado. Vai pra bola. O meu coração está pedindo gol. 3 na barreira. Regis e Índio. Partiu Diogo Matheus. Pé direito, levantou na área. Diogo Silva. Espalma. Tira, mandou pra fora, pra linha lateral. Portanto, essa foi a defesa do jogo. Tem gol do Vila Nova, hein? Lá em Pelotas, marca o segundo. Brasil de Pelotas 1, Vila Nova 2. O Vila Nova, grande reação no segundo turno. Vila Nova chega momentaneamente 40 pontos na 11ª colocação. Vila Nova que já esteve aí lá embaixo na tabela. Meus amigos, o gol o gol contra mais ridículo da Bezona até agora. Lateral direito subiu e botou no contrapé do seu próprio goleiro. Oliveira, gol contra. Parabéns, Oliveira. Parabéns. O time já tá ruim, né, Tigrão? Igual a você, estamos dispensando os inimigos. Coitado do Brasil, já é o último colocado e o seu Oliveira joga contra o Patrimônio. Já o gabarito, hein? O Tigrão e o Zorzinho, jogador por jogador, 22:10. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. 61 anos servindo você. Variedade e qualidade de produtos, os melhores preços e ofertas sensacionais. Compre online, receba mercadoria em casa e pague na hora somente com cartão. Aproveite os cupons de aniversário. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Entre na nossa festa. Todos os dias, hortifruti fresquinho. Pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas a partir das 16 horas. Supermercado Taquaral. Único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Gabarito do jogo. Gabarito, vamos lá, Zorzinho. CRB 2, Guarani 2 e melhor o primeiro e o segundo tempo. Qual é o conceito e melhor o primeiro e o segundo tempo? Pra mim o jogo foi bom, melhor o segundo tempo. Muito bem, oi Tigrão, vamos ao conceito aí pro jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito bom, principalmente por aquilo que apresentou o Guarani até o momento em que a ordem alienígena aterrissou com o seu disco voador, seu Zeppelin dourado. Até ali, um time só jogou. Esse time foi o Guarani, por isso que o jogo foi bom. Uma belíssima partida. Depois, a maionese azedou. Jogo bom. Rafael Martins, goleiro Bugrino, Zorzinho, vamos lá, os gols. O primeiro cara a cara e o segundo foi de pênalti. Então, o primeiro, se ele teve culpa, alguma observação? Não, não teve culpa nos gols. Não teve culpa nos gols. Só acho que ele tem que ser um pouco mais seguro, né? Algumas defesas hoje no jogo ali, muito soco, né? Espalma demais. Teve um lance que eu analisei no final do primeiro tempo ali também, que uma bola defensável. O Tigrão concordou comigo pra segurar, né? Tem que ser um pouco mais seguro. Mas, assim, não teve culpa nos gols, conceito regular. Às 10h30 tem a Voz do Brasil, hein, Tigrão? Diga lá, Diogo Matheus, jogou o tempo todo, lateral direito, mas a coisa estava brava pro lado dele lá, hein? O Tarde, como é o nome do rapaz? Do Tarde Jajá, não é isso? O Jajá não foi fácil não, hein, Tigrão? Diogo Matheus, como é que foi? Mas o Jajá, no momento que criou a jogada do primeiro gol da equipe do CRB, estava do lado direito, né? Tava nas costas do Bidu. Mas ele jogou, você tem razão. Jogou a maior parte do tempo em cima do Diogo Matheus. Eu gostei. Acho que está recuperando rapidamente o ritmo de jogo. É muito bom jogador, um conceito regular hoje. E, aliás, por que você fala que a Voz do Brasil é 10h30 e você só fala pra mim e não fala pro Greg? Ele já falou 1000 vezes. É porque aqui tá meio off aqui. É. Mas ele já falou acho que umas 40 vezes, mais ou menos. Aliás, com vocês até 22h28. Vamos lá, a dupla de zaga, se for rapidinho, fala os dois, hein? Thales e Carlão. O Thales fez o gol de cabeça. Mas acontece que no primeiro gol era o Thales que estava no Júnior Brandão, tá? O Júnior Brandão finaliza, o Thales estava na jogada, tá? E o Carlão, cortes providenciais de Carlão, hein? Alguns cortes bem providenciais, eu anotei aqui a 23 o primeiro tempo, a 42 o primeiro tempo. Vamos lá, Zorzinho, dupla de zaga. Eu vou analisar até antes da substituição, porque eu acho que ali prejudicou realmente, sobrecarregou a dupla de zaga. No meu conceito, os dois foram muito bens. Conceito bom para os dois, Edu. Vamos lá, Thales e Carlão, ô Tigrão. Não comprometeram, não. Acho até que eles caíram de produção depois que o treinador botou mais um zagueiro para fazer confusão lá atrás. Conceito regular. Nada contra o jogador que entrou, mas é que taticamente deu uma confundida. Conceito regular para os dois. Bidu, ele passa pro... O Bidu participa do gol do Regis, né? Naquele contra-ataque. Sim. Ele participa, o Bidu, ele que dá o passo final pro Regis, mas no gol do Júnior Brandão, o Bidu, ele foi absorvido pelo Jajá, né? E que cruza pro Júnior Brandão fazer o gol, o Zorzinho. Ele falhou no lance do primeiro gol lá do CRB. Você vê que o Rafael Martins foi em cima dele. Foi tentar uma cobrança ali que eu acho também desnecessário. Cobra dentro do vestiário, né? Não adianta ficar apontando o dedo na hora do jogo ali, na hora do calor da partida. Eu achei que o Bidu teve esse lance do gol bem posicionado, falhou no lance do primeiro gol do CRB e por isso fica com conceito regular. Bruno Silva, capitão da equipe, jogou o tempo todo. Teve um lance, Tigrão, a 17 minutos do primeiro tempo. O Diogo Matheus, ele protege a bola, que ia sair para a linha de fundo, seria tiro de meta. Só que o Guilherme Romão consegue roubar do Diogo Matheus, dá um toquito, passa por ele e cruza. Mais um cruzamento fatal, cara. E quem corta é Bruno Silva. Essas e outras cortou, passes precisos. O que falar do capitão bugrino Bruno Silva? Belíssima partida, menção rosa de craque do jogo. Jogou bem de novo.
muita regularidade, conceito bom. Vamos lá, Jorzinho. Índio foi até 24 segundo tempo. Vocês falam tanto do Índio. O Índio saiu, o CRB empatou. Foi bem no jogo, concordo. Teve alguns lances ali, principalmente no primeiro tempo, né? Que ele teve alguma dificuldade, mas num contexto geral foi bem no jogo. Ele saiu. E outra coisa, né? O treinador... Bom, nós vamos falar sobre isso depois. Vai falar que o jogador pediu pra sair, cara. Pediu pra sair, a gente percebe aqui quando o jogador tá estafado, tá extenuado. E nenhum dos jogadores que ele citou ali pediu pra sair, na minha opinião. Tá? Isso é pra levantar o tapete, jogar poeira embaixo do tapete, né? Pra esconder. Não vem com esse papinho não que não pega não, viu, Daniel? Conceito do Índio regular. Regis jogou até 24 segundo tempo. Ele que cobrou o escanteio para o gol do Thales de cabeça. E o Regis que fez o segundo gol, Tigrão. Gol esse que começou com ele num contra-ataque. A nota do Regis. Jogador acima da média alta da Série B. Jogador decisivo, muita qualidade técnica. Conceito bom, o craque do jogo. Assim que você gosta, Edu? Não, você tá indo bem, Tigrão. Espetacular. Tá indo bem, não, tá indo... Obrigado, hein? Fala pro Glegger aí, pô, que tá tigrando o tempo inteiro. Deixa eu ver aqui. Saiu o segundo gol do Goiás, eu não percebi, viu? Segundo gol do Goiás foi do Davi. Goiás 2-0. É isso aí. Bom, deixa eu só falar uma coisa pra você aqui. O Alan Victor, esse menino aqui tão cobrado pela torcida, ele entrou... Que jogo que foi o anterior, Zorzinho, que o Alan Victor entrou? Londrina. Ele Detalhe... Pagou tudo lá em Pelotas, mas tá um breu, rapaz. Só se vê luz de celular acesa. Tá um breu o negócio lá. Apagou aos 47 do primeiro tempo, tá 2-1 pro Vila Nova. A promessa é que volte em torno de 2h45 da manhã. Será que vai terminar esse jogo? Nossa senhora. Vamos lá, Alan Victor, no jogo anterior contra o Londrina, ele entrou, foi ele que sofreu o pênalti e ele deu o passe pro Pablo, assistente pro Pablo. Sim. E hoje, como o Júlio César não viajou, foi preservado, entrou Alan Victor, jogou até 40 segundo tempo, não anotei nada dele aqui, não me lembro. É o lance do gol, da transição, né? Do gol do Regis, ele que carrega a bola. Participa, Exatamente, tem essa transição muito boa do Alan Victor. Ele fez um jogo discreto, Edu. Participou em alguns lances, teve alguns erros ali, mas eu prefiro ele do que Maxwell, conceito regular. Júnior Todinho, foi até 34 segundo tempo. Não me lembro também nada perdido e tal, cara a cara, finalização. Teve uma de cabeça, que ele teve chance, né? Uma de cabeça, foi pra fora. Júnior Todinho, Tigrão. Discreto demais, conceito ruim. Bruno Sávio, foi amarelado, foi até 34 segundo tempo, também não me lembro nada. Teve uma finalização que nós ouvimos aí, um chute fraco a gol. Enfim, ele sempre muda de lado. Eles trocavam hoje, né, na partida. Eles se alternam, o Bruno Sávio. Ele fez uma falta perigosa, enfim, amarelado. E aí, o que você achou do Bruno Sávio? Hoje é muito longe de ser o Bruno Sávio que o torcedor bugrino quer ver, né? Mas ajudou, recompôs, correu, lutou, né? Teve uma jogada ou outra ali. Eu dou um conceito regular para ele pelo esforço. Bom, dos que entraram, Ronaldo Alves, Tony, Eliel, Andrigo, Maxwell, não jogaram muito, não. Porque começou tarde as alterações. E o que você achou? Ou se não, vamos pro Daniel Paulista, o conceito... Pra mim, eu vou dar o conceito péssimo pro Maxwell, porque ele, na verdade, ele o pênalti que infantil, né? Ele poderia ter protegido. O jogador tava de costa pro gol. Ia dar uma puxeta lá, não ia virar absolutamente nada. E a defesa do Guarani tava bem postada. E ele vai dar um chute. Bom, o torcedor que não viu o jogo... Aí ele deu um chute, pegando a perna, a bola, levantou o jogador. Pênalti muito bem assinalado pelo Weber Roberto Lopes. Agora, o Daniel Paulista, Edu, pra mim foi o protagonista, né, desse resultado. E olha, não dá pro torcedor admitir e ouvir, e eu já recebi 1 milhão de mensagens aqui também nas minhas redes sociais, dizendo não é possível que ele tá falando que o Índio e o Regis pediram pra sair. Não é possível. Claro, tem isso, tem no jogo, claro que tem. Claro, o futebol tem, às vezes o jogador corre, né? Além daquilo que ele está preparado, ele pede a substituição, mas naquela altura do campeonato, naquela altura do jogo, a gente percebia o Regis, né? Não estava na mesma intensidade, nós percebíamos o Índio, porque você percebe quando o jogador cai o rendimento, né? O Tigrão é especialista nisso, depois ele vai falar também. O Tigrão ele já bate o olho e fala, esse cara tá morto, hein? E é verdade, porque a gente já bateu o olho, a gente sabe.
E nós vimos, e foi nítido, que nenhum dos jogadores pediram para sair. Foi nítido. Ele faz a substituição para tentar... Porque, olha, ele pode substituir o Regis. Não estou dizendo que ele não podia ter tirado o Regis, não estou dizendo que ele não podia ter tirado o Índio, claro que podia. Mas o que ele fez não foi tirar o... Foi quem ele colocou. Que ele jogou o time inteiro do CRB para cima do Guarani. E a qualquer momento ia tomar o gol. Não tem como. Não tem explicação. Ele tentou aí dar uma sabonetada, escorregar daqui, escorregar dali, mas ele foi 100% culpado pelo resultado de hoje. E esse resultado, repito, hein? Esse resultado de hoje atrapalha muito as pretensões do Guarani de acesso. Com a vitória, olha, com a vitória, só para o torcedor entender, com a vitória, o Guarani chegaria a 48 pontos. 48. Já deixaria o CRB para trás, né? E ficaria a 3 pontos do Goiás que está ganhando. E qualquer resultado do Avaí, ele ficaria a 2 pontos. Ou qualquer outro resultado. Ou seja, ele estaria encostado ali no G4. E agora, se o Avaí vencer, ele vai ficar a 5 pontos do G4. Olha pra você ver. Então, muito difícil, Edu. Então, pra mim, o conceito do Daniel Paulista é péssimo. Pra mim, o maior culpado por esse empate, que eu vou dizer que foi uma derrota pro time do Guarani nessa noite em Maceió. Senhorzinho, um abraço pra você. Bom jogo amanhã. Valeu, viu? Edu. Um abraço pra você. Olha, Você amanhã, vai jogar como amanhã? a 1h, jogo lá na Arena Barueri, Corinthians e Bahia, 1h. E depois eu saio da Arena, corro pra cá e tem o jogo da... Você sai de Barueri e vem aqui pra Série C, pra Série C do Campeonato Brasileiro. 4:45 começa a transmissão na tela da Band, Ituano e Paysandu. Um abraço, Edu, boa noite. Pra você Valeu. também. Valeu, Tiger, um abraço. Jogo, valeu. Bom, Cuidado, Gleger, não põe frango no cardápio amanhã, só carne de boi, tá? Pra não acostumar, tá? E purê de batata. Um abraço. É isso aí, mas não come frango no almoço, não. Bom, dos que entraram, Tigrão, Ronaldo Alves, Tony, Eliel, Andrigo e Maxwell. Algum detalhe? Maxwell fez o pênalti. E vamos para o Daniel Paulista. Pioraram o time e o Maxwell pensou que tava matando cobra, né? Vai lá e dá um bico lá. Não deu. Maxwell destoou. Mas os outros não acrescentaram absolutamente nada, nem mesmo o Andrigo. Porque quando ele entrou, obviamente... E o time já não atacava mais, o time já estava sufocado dentro do seu campo. Então ele tentou lá uma ou outra ligação, tal, mas sem sucesso. O Daniel Paulista, eu gastei o tempo todo que eu tinha aqui, até o ano que vem, para falar dele, está explicado. Ele foi muito bem até os 30 do primeiro tempo, o segundo, perdão, e quando ele começou a mexer, e se o Regis pediu para sair, como ele disse, põe o Andrigo, pô. Vai pôr o Tony? Se o Índio pediu para sair, ele vem para um back, mas eu não tinha um volante no banco. Meu Deus. Calma, pô, o jogo tá dominadaço. Com o Pablo ali. Né? Não vem para um zagueiro para dar um sinal pro treinador adversário, dizer, ó, o cara tá ganhando de 2-0 e tá morrendo de medo da gente, hein? Vamos para dentro deles lá que no mínimo o empate a gente arranca. Ele foi infeliz, teve uma leitura míope. Não admite que as alterações atrapalharam. E aí ele começa a comentar o jogo de hoje, cita o jogo contra o Londrina. Londrina é Londrina, CRB é CRB. Daniel Paulista é Daniel Paulista e Pepe Guardiola é Pepe Guardiola. Não adianta misturar alhos com bugalhos. Ele citou o jogo do Londrina 300 vezes porque ele ganhou. Isso daí é ruim. Eu não gosto desse tipo de postura. Né? Então eu teria que dar nota 9,5 para ele até 30 do segundo tempo. Tava muito bem, armou legal, estratégia boa, não corria nenhum risco. Tava com o jogo na mão e na iminência de fazer o terceiro gol. Dos 30 para frente, nota meio. Dos 30 para frente, nota meio. Faça a média aí se você quiser. Mas infelizmente, eu acho que hoje ele, Daniel Paulista, perdeu 2 pontos fatais às pretensões do Guarani de subir, Edu. Tigrão, pra você um grande abraço, bom final de semana, viu? Amanhã você tá na TV também, né? Não é isso? Sim, se Deus quiser estaremos juntos aí na transmissão de um jogaço, hein? Da Série C em Itu, jogo já decisivo, já o último do primeiro turno, é curtinho agora, 3 de ida, 3 de volta,
Amanhã, Novelli Júnior, Ituano e Paysandu. Jogaço. E ó, você pediu 22h28. Sei. Estou te entregando às 22h27. Ó, tá abraço, ventando, hein? Bom encerramento aí. Obrigado, e até Tigrão. amanhã, se Deus quiser. Vai correndo aí fora que tá chovendo, hein? Vai começar a chover, a coisa tá começando a ventar aqui. Grande Tigrão, bom final de semana. Meus amigos, agora 22h28, final do nosso jogo aberto. Hoje CRB 2, Guarani também 2, muita bronca. Guarani vencia 2-0 e acabou o CRB empatando com gol de pênalti aos 48. É aquilo que eu digo, né? O VAR deu pênalti. O campeonato com VAR é uma coisa, o campeonato sem VAR é outra coisa. Muitos pênaltis marcados que o árbitro, assim, na hora não vê. Então, o problema é que a Série B teve o primeiro turno sem VAR, o segundo turno com VAR. É um campeonato totalmente irregular, tá bom? Obrigado, Alexandre Almeida, nossa técnica. Obrigado a todos que participaram pelo WhatsApp, você pelo radinho. Muito obrigado. Eu volto amanhã às 3h com concentração de Ponte Náutico. Leandro Borges narra às 16 horas. Começa às 16, majestoso. Ponte e Náutico. Um grande abraço, muito obrigado e até amanhã. Eu volto amanhã às 15 horas. Se Deus quiser. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 15 de outubro de 2021, Dia do Professor. Ministério da Educação lança laboratório para profissionais ampliarem o uso de tecnologias no ensino. Jéssica Gonçalves. A ideia é que todas as unidades da federação tenham um laboratório totalmente equipado com notebooks, projetores, impressora, kits de eletrônica e de robótica. E vamos falar dessas e outras ações de valorização dos professores em uma entrevista ao vivo com o secretário executivo do Ministério da Educação, Victor Godoy. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Ministério da Saúde reduz intervalo entre doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca. E atenção, mães e pais. Amanhã é dia D para atualizar a carteirinha de vacinação dos filhos. Gabriela Noronha. Cerca de 45 mil postos estarão abertos para vacinar crianças e adolescentes que têm menos de 15 anos. Energia elétrica para moradores de regiões isoladas. Ilumina Pantanal beneficia milhares de ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Hoje é o Dia do Professor. Data para lembrar e homenagear mulheres e homens que se dedicam a ensinar e formar brasileiros, seja desde a infância até a fase adulta. E para que os profissionais ampliem o uso de tecnologias no ensino, o Ministério da Educação lançou hoje o Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica, o LabCri. Para falar dessas e outras ações do governo na valorização dos professores, a gente conversa ao vivo com o secretário executivo do Ministério da Educação, Victor Godoy. Boa noite, secretário. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui representando hoje o ministro da Educação, Milton Ribeiro, nesse dia tão especial para a gente no Ministério da Educação, que é o Dia dos Professores. E já gostaria aqui rapidamente de desejar a todos esses profissionais parabéns, né, pelo dia. A docência é a profissão das profissões, né? Então a gente tem um respeito muito grande e trabalha todos os dias no Ministério da Educação para propiciar a esses profissionais um ambiente de trabalho mais adequado, uma formação continuada para que os nossos alunos possam cada dia mais ter uma educação de qualidade. Secretário, nós falamos aqui na abertura sobre o LabCri. Eu queria que o senhor falasse qual é a ideia desse LabCri e é levar capacitação tecnológica a professores da rede pública? Exato. O que é o LabCri? O LabCri, na verdade, são espaços de criatividade, são espaços que são cedidos pelos governos de estado para que sejam implementadas salas de formação dos professores. Então, o professor ele vai para esses espaços e ele lá vai ter disponíveis equipamentos, vai ser capacitado para isso, o próprio governo do estado vai ser capacitado de como utilizar esses equipamentos e nesses ambientes o professor vai poder preparar aulas
mais conectadas com a tecnologia. A gente quer trazer para as aulas a conectividade, a tecnologia, para que a gente possa também atender esses anseios dos nossos jovens, né, que estão cada vez mais conectados à tecnologia. Secretário, como é que serão montados esses laboratórios? E os estados e o Distrito Federal, eles terão que manifestar interesse no programa? É uma adesão que é feita pelas Secretarias de Educação estaduais. O investimento do MEC será de 17 milhões. Após essa adesão, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E a Universidade Federal, então, vai fazer a aquisição desses equipamentos e a instalação de todos esses equipamentos. E depois o MEC, juntamente com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, vai fazer a capacitação tanto dos gestores locais como dos professores para o melhor uso desses espaços. E quando é que esses espaços, esses laboratórios devem entrar em funcionamento? A nossa expectativa é que 2 laboratórios já estejam em operação agora na segunda quinzena de novembro, no estado da Paraíba e no estado do Mato Grosso do Sul. E aí os demais, à medida que os estados forem fazendo as adesões e os processos de aquisição e instalação forem sendo efetuados pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nossa expectativa é que em 2022 a gente continue com a implementação desses espaços. E para 2022 também a gente está estudando no Ministério da Educação a possibilidade de expansão dessa iniciativa também para os municípios brasileiros, com a criação de mini LabCris, porque o LabCris é um espaço grande, né? Ele varia de 70 até 150 metros quadrados, não é apenas uma sala, né? É um ambiente realmente de formação dos professores. Secretário, uma maior capacitação em tecnologia melhora as práticas de ensino na sala de aula? Qual que é o benefício para os alunos? A gente viu na pandemia a importância que a tecnologia ela tem para a educação. Ela não substitui o papel do professor e nós temos plena consciência disso, tanto que o professor ele é o grande indutor dessa transformação, mas nós no Ministério da Educação hoje temos um eixo de atuação prioritário que é a transformação digital da educação brasileira. Nós vimos que essa virada de chave muito rápida, ela transportou métodos de metodologias tradicionais para uma necessidade de utilização de ambientes virtuais. E essa adaptação ela não é tão simples assim. A gente precisa de preparo, a gente precisa de uma indução para que esse processo aconteça de uma maneira mais estudada e mais planejada. Então essa que é a nossa ideia, a gente trazer de fato a tecnologia como uma ferramenta de apoio pedagógico para o professor e tornar a aula, inclusive, uma aula mais atrativa para os estudantes e mais conectada com o nosso mundo hoje, né? O mundo que eles chamam mundo 4.0. Essa que é a nossa ideia. Então, a gente entende sim que esse movimento de transformação digital da educação brasileira traz um incremento na qualidade da aula, um incremento no interesse do aluno e nós estamos trabalhando para que os nossos professores estejam preparados para essa transição. Agora, secretário, um outro exemplo dessa transformação digital da educação seria a plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC, a AvaMec. Seria um exemplo? Quais são as principais áreas de capacitação dessa plataforma? O AvaMec é uma plataforma de formação e de capacitação à distância. E ele tem sido muito utilizado hoje por vários professores. Nós já temos aí mais de 2 milhões de professores inscritos na plataforma AvaMec, vários cursos, e o trabalho que nós temos feito é justamente de trazer cursos de qualidade para essa plataforma, né? Hoje nós temos basicamente, principalmente, cursos voltados para a alfabetização e para a educação básica, e os cursos mais acessados são justamente os cursos de alfabetização lançados a partir de 2019. O que nós fizemos? Nós buscamos parcerias com o governo de Portugal, a Universidade Aberta de Portugal, o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade do Porto, para que a gente utilizasse as evidências científicas voltadas para as práticas de alfabetização e, a partir daí, formatarmos os nossos cursos de formação dos nossos docentes. Então, nós temos 2 cursos que são os 2 mais acessados do AvaMec, que é o Alfabetização Baseada na Ciência, com 6,3 milhões de acessos, e práticas de alfabetização com 5,8 milhões de acessos. Então, a nossa ideia com a AvaMec é conseguir massificar também a formação dos nossos docentes, porque a gente sabe que com a extensão que o Brasil tem, né, com os mais de 2,1 milhões de professores só da educação básica, os mais de 38 milhões de alunos da educação básica, nós precisamos pensar iniciativas e ferramentas para que os cursos eles sejam
eles alcancem, né, todos os rincões desse país. E o AvaMec é uma plataforma que tem sido muito utilizada para essa expansão desses cursos. O profissional ele pode escolher mais de um curso? Pode fazer vários ao mesmo tempo? Como é que funciona? Pode escolher. Hoje nós temos 148 cursos disponíveis de 23 instituições. E o professor ele é livre para se cadastrar. São cursos gratuitos. Pode escolher quantos ele quiser. Todos esses cursos, inclusive, são